Bicho, eu saí com 20 mil reais da venda dessa empresa. Vou botar aqui, sei lá, era 30 mil reais, eu quero 30% da empresa. Aí eu aceitei. O sonho do brasileiro é largar o Brasil, tá ligado? Imagina, eles não têm mão de obra. Então, ou você tem um robô, ou você não faz um trabalho manual. Por mais difícil que a decisão seja, acho que pouquíssimas decisões são irreversíveis. E hoje eu opero com uma incerteza e nesse dinamismo de empresa que está em alto crescimento com muito mais leveza. Acho que esse é um dos maiores aprendizados que eu tive lá atrás. Começa mais um GigaCast. Hoje trouxe um calouro da Y Combinator meu aqui que já me passou longe. O negócio dele tá estourado, cara. Já tá valendo mais de 500 milhões de reais. Eles já estão fazendo entregas por ano, cara. 3 bilhões em entregas aí no Brasil todo, cara. Com vocês, o Caio, fundador da Stoca. Muito bem-vindo, meu querido. Boa, realmente esse calor aí, um ano depois, né, entramos na YC, valeu pelo convite, velho. Pô, mas fez a ascensão muito forte, cara. Só vou fazer os patrocinadores aqui e a gente já começa, beleza? Primeiro patrocinador que a gente vai trazer hoje é a Bart, mais novo patrocinador, que é uma fintech que faz processamento de pagamentos. Eles fazem uma otimização bizarra para você conseguir ter a maior aprovação possível, cara, conseguir reduzir ao máximo a tua fraude e facilitar muito o processo para você. Eles são focados em clientes um pouco maiores, que fazem ali a partir de 3 milhões de faturamento por mês. E se você quiser, cara, tiver nesse nível, quiser um produto altamente personalizado, com suporte incrível e tudo mais, você pode seguir com a Bart. Segundo patrocinador que eu vou trazer aqui hoje é a nossa querida AW Sales, que ela chegou aí, cara, no mercado de startups, no mercado de infoproduto, depois de construir uma solução de WhatsApp para ela mesma conseguir vender. Eles tinham um time de 100 pessoas, conseguiram cortar para um time de 11 pessoas de vendas, sem cair as vendas, porque eles conseguiram usar a expertise dele, os dados, a inteligência artificial, para automatizar ao máximo a venda no WhatsApp. Para você, pode trazer isso aí para a tua empresa com muita facilidade também. Terceiro patrocinador é a nossa querida Gestor, gestor com J, onde você facilmente também consegue montar produtos de inteligência artificial para sua própria empresa, para automatizar o trabalho dos seus colaboradores ou para externo, para os teus clientes, para gerar mais valor para eles, sem precisar saber programar com muita facilidade. Aí consegue entrar na Gestor, só aprender a mexer na plataforma, super tranquilo, e você já pode sair montando seus sistemas hoje mesmo. E o nosso quarto querido patrocinador. Tá vendo que tá com a lista aqui, né? Graças a Deus. Tem que pagar aqui as contas do podcast. Nosso quarto patrocinador é a Hyper, que é a plataforma de automação de anúncios por geolocalização. Então, o exemplo que eu sempre dou é a Danone, que quer vender IoPro. Ela chega pra Hyper e fala assim: Hyper, mostra anúncio para quem frequenta a academia. E a Hyper já mapeou todos os tipos de estabelecimento e aí começa a fazer anúncio e esse anúncio vai perseguindo todo mundo aí, o teu cliente que você quer trazer ao redor do Brasil. Se você investe aí pelo menos 30 mil em branding por mês, você pode estar sendo cliente da Hyper. E para fechar, a nossa querida Avenia, né, que criou a stablecoin brasileira do real, que é a BRLA, e isso faz com que o câmbio se torne muito mais rápido, muito mais barato, muito mais eficiente. Então, se você quer mandar dinheiro para fora, se quer trazer dinheiro para o Brasil, você consegue fazer isso com muita facilidade através da Avenia. Se você quiser construir um produto que precisa de câmbio, que precisa de facilidade, cara, com muito sucesso para você vai ter se você trabalhar aí com a Avenia. Você deu uma travada nesse finalzinho aqui, né? Mas, não, porra, tá bom. Mas tá forte demais. Então, pô, cara, todos esses aí já gravaram episódios aqui no GigaCast. Então, se quiser conhecer mais a história deles, você pode... Todos. Não, só o pessoal da W6 que não gravou ainda, tem que gravar. Mas bora. E aí, vamos começar aqui, cara. Você é de Salvador, cara? Sou de Ilhéus, bicho. Você é de Ilhéus, cara. Pô, eu já fui pra Ilhéus uma vez, né? Porque eu comi num restaurantezinho lá que tinha o Jorge Amado. Ah, é? Sentadinho ali. Vesúvio, pronto. Famoso, na catedral ali, né? É, esse daí, cara. Eu comi lá, era uma nota. Minha mãe falou assim, não, mas vamos aqui que é um passeio cultural. Que ano foi isso aí? Rapaz, acho que vai ser 2010. É, tem um tempinho já. Tempinho já, bicho. Mas eu fui pra Bahia pra ver Tinha um torneio de tênis lá na Costa do Sauípe, tá ligado? Sim. Aí eu fui lá. Mas parar em Ilhéus tava longe de Sauípe, né? Será que foi 2 viagens diferentes, velho? Não sei. Minha mãe gostava muito de viajar também. A gente viajava muito. Já fui pra Bahia umas 7 vezes. Pô, massa. Gostava. Lá em Salvador, você morou muito tempo em Salvador, imagina? Morei 9 anos. Pô, Salvador tinha um negócio que era um tal do esquilo, acho, mano, que é um rodízio de crepe. Esquilo? Já viu isso aí, não? Não, essa aí não. Nem era tão famoso, não. Época. Era muito bom. Mas conta aí, cara, e você cresceu em Ilhéus a vida toda? Em Ilhéus, morei até os 13 em Ilhéus. E aí depois eu fui fazer intercâmbio morar fora, né? Aí acabei 13? fazendo... eu fiz uma primeira viagem, assim, minha mãe tem uma escola de inglês lá em Ilhéus. E aí ela sempre foi muito conectada com o mundo de fora, tal. Ela fazia uns intercâmbios de professor, né? Importava uns americanos lá pra ensinar. E aí ela tinha muito essa conexão ali de intercâmbio e tudo mais. Arrumou uma família ali que me aceitou por uns 6 meses. Então, onde? Em Ohio, Troy, Ohio, perto de Dayton. Bicho, uma cidadezinha no meio do nada, nem considero uma cidade, num vilarejo ali perto de Dayton.
E passei 6 meses lá. Mas você queria muito morar fora, assim, tal? Eu fui sempre muito estimulado, né? Porque, porra, sempre via a turma fazendo intercâmbio, então eu olhava aquilo ali, putz, pô, um dia eu vou. Então minha mãe sempre, meus pais, né, acabaram sempre colocando isso na nossa cabeça. E, e aí eu sempre entendi que eu ia morar fora. E aí, pera, a partir desse momento você começou a morar fora e depois voltou só pra faculdade. Não, então, aí eu passei 6 meses, voltei, terminei a oitava série, o primeiro ano, não me lembro, e aí depois aí eu fui morar fora mesmo. Aí fui pra Alemanha, passei um ano e pouco lá, e depois voltei para os Estados Unidos, para Seattle, e aí concluí o segundo grau lá fora. Cara, então e aí na Alemanha foi assim, não, já fiz um intercâmbio, vou fazer mais um aqui, e depois Exato. fez um terceiro, foi 3 intercâmbios. Foram 3 intercâmbios, foram 2 anos e meio, né? 3 anos ali, quase. E aí eu já tinha aprendido a falar inglês, achava que estava um nível ok. E eu sempre quis fazer engenharia, e aí a ideia era, porra, vou aprender uma língua que tem alguma utilidade mais forte, assim. Aí, pô, a Alemanha era o mais próximo ali, né? Então, Não fala nada de alemão. falo, pô, bicho, Desenrola? desenrolo. Que da hora, cara. Eu não falo nada não vou nem me arriscar aqui. Mas, cara, e você, quem que era você, cara, na tua juventude, assim? Quem que era o teu personagem? Bicho, eu era um cara sempre mais quieto, assim, mais tímido, assim, meu apelido chegou a ser Caio Calado numa época ali, né, porque eu era um cara mais introvertido, sempre fui muito curioso, então eu era um cara mais introspectivo. Acabou que o intercâmbio me expôs a bastante desafio social e tudo mais, então acho que acabei sendo um cara um pouco mais aberto. Mas no começo ali eu era um cara, assim, menos amigos ali, né, com a turma menor, mas sempre fui muito cara assim de esporte, futebol na época, né? Não gostava muito, então Tu não gostava de futebol? gostava muito de futebol Ah, tá. e jogava muito futebol, então eu era do turma do futebol ali até os 13 anos. Tu é torcedor do Bahia, mano? Eu sou torcedor do Vitória, velho. Do Então Vitória. imagina, velho. Porra. Imagina a minha frustração ali torcendo por Vitória, é duro, né? É. Mas deixei de acompanhar futebol depois. E aí acho que o que me marcou assim na infância foi realmente na adolescência ali foi ter morado fora, porque aí realmente era o cara mais. Aí virou brasileiro, e brasileiro na Alemanha era. A Alemanha tinha esse negócio do futebol, então eu já cheguei sendo aquele cara mais. Que despertou uma curiosidade da turma, então acabei sendo. Abrindo mais, né, esse meio social, então o intercâmbio acabou mudando a minha vida. Oi, tipo assim, no Brasil você era um cara travado, mas imagina que você chegou na Alemanha, comparado com os alemães, você era o mais solto, assim. Pô, era fácil, né? A barra já era baixa ali, né? Mas acabou que isso realmente me trouxe uma. Mudou um pouco, assim, bastante. Quer dizer, mudou bastante ali a minha forma de me relacionar, a personalidade e tudo mais. Foi bem importante pra mim, né? E quando ninguém tava olhando, qual que era teu hobby, assim, cara? Que... Bicho, na Alemanha eu acabei fazendo snowboard, então não é que. Esse foi um hobby bem grande. Eu acabei entrando numa família de esqui, que tinha um clube de esqui, assim, era membro, então eu acabei indo para essa parte ali de montanha, competição e tudo mais, foi bem legal. Então, tomando uma Double Diamond de olho Aí no fechado, snowboard assim. eu não sou muito bom, assim, acho porque, pô, passei um ano ali fazendo, depois fui esquiar, depois de muitos anos, é caro, então acabei que daqui do Brasil é mais difícil de ir. E aí esquiei mais umas 6 vezes, talvez, assim, mas não... Ah, tu largou o snowboard, então. Só foi nessa época da Pô, Alemanha, eu né? fiz o contrário, mano. Eu entrei no Ah, é? esqui, eu fiz umas 40 vezes, assim, aí hoje eu só faço snowboard, mano. Ah, é? Eu acho mais maneiro. Pô, não, pô, snowboard é bem melhor. Não, eu faço snowboard. Hoje, se eu for esquiar pra montanha, eu vou pro snowboard. Tu já foi pra, sei lá, Courchevel ali Não, do aí Vale, assim, lá? como eu construí a turma ia pra Áustria, né? Uhum. Então eu ia pra Krimmel, Zolden, a última vez que eu fui, em 2023, é em Zolden. Eu ia mais pra Áustria. Bicho, montanha lá fantástica. Bizarro, né? Naturalmente, assim, França, mas todo mundo quer ir França, Suíça, né? Então é um negócio mais... mas a Áustria é tão bom quanto e acho que é um pouco mais vazio, né? Menos hype ali. A turma que vai mais esquiar mesmo, Pô, o snowboard. que eu acho bizarro lá do Courchevel ali, daquela montanha, das 3 montanhas ali, é que você começa na França e termina na Itália. Você começa na França e consegue até a Suíça. É É muito verdade. louco, né, cara? Porra, isso que eu acho legal. Eu, por exemplo, eu fui pra Whistler, né? Pô, o Whistler é insano, né, É cara? insano, Black né? Combi ali tá Black louco. Combi, Muito burguês esse papo, né? é meio burguês, assim, nem combina muito, assim, porque eu nem sou muito dessa... Mas, assim, snowboard acabou virando esse esporte que eu fiz lá atrás e hoje eu tento resgatar ali. Então, assim, eu diria que não sou o melhor ali, mas, pô, desço as montanhas lá, tranquilo. Pô, temos que meter uma ski trip do GigaCast. Pô, vamos nessa. Se quiser... Eu vi que Yuri, né, também Da Insider? da Insider, não foi?
Ou era, acho que foi, bom, alguém do GigaCast que eu vi esses dias estava também... Não, acho que talvez o Eduardo, você tá falando, que também é muito ligado. Ah, então É, foi isso, foi isso. do James. Então, Pô, podemos... enquanto você quiser colar na Ski Trip do GigaCast, já comenta aí, Ski Trip GigaCast, que a gente vai fazer esse negócio acontecer. Vamos nessa. E aí, cara, você voltou pro Brasil, Não, por que você foi pra Seattle, velho? Você tava na Alemanha lá, por que você volta pra Seattle? Que Porque, história? bicho, assim, eu vi essa oportunidade de estudar fora, vi que me mudou, então deixei de ser esse cara mais introvertido ali, passei a ser um cara mais sociável, acho que isso aí foi importante pra mim. E surgiu a oportunidade. Aí minha mãe, junto com meu irmão ali, que é mais novo, quer dizer, minha mãe decidiu fazer passar um tempo em Seattle para meu irmão fazer esse intercâmbio e aí para ela também fazer uns estudos. E aí acabou que calhou, meu pai ficou tomando conta da escola e fomos nós três morar em Seattle. Então foi um intercâmbio meio que com minha mãe e meu irmão, e meu pai foi umas 2 vezes lá visitar a gente. E aí eu acabei fazendo o high school lá. E aí eu vi essa oportunidade e acabei formando lá. E aí E aí, vim tu pro fez Brasil. um prom, assim, também, não? Teve prom, teve tudo lá. Caraca. O American Pie Você ali. teve um datezinho no prom e tal. Teve o date do prom também, velho. Caraca, Imagina um bro. baiano lá em Seattle, lá no prom. Que da hora, mano. Eu fiz na Nova Zelândia intercâmbio, mano. Ah, é? Aí lá eu também fui no prom, assim, com a minha namoradinha e tal, Ah, meti um terninho. E aí voltou tem pro que ter. Brasil. E aí você não ficou por lá, não quis fazer facul lá, cara? Bicho, aí teve esse ponto, né? Pô, vou aproveitar. Eu cheguei num momento ali que eu falei, pô, ou eu volto pro Brasil, ou eu viro um gringo e vou me desconectar do Brasil completamente, porque se eu formar aqui, eu já saí mais novo, vou acabar ficando meio que perdendo as conexões ali com o Brasil. E eu achei que era positivo voltar. Até hoje eu tenho um pouco desse negócio, assim, tipo, acho que evasão de talento, assim, do Brasil é algo meio arriscado pro país, assim, não que a gente vai mudar tudo, mas, assim, formiguinha em formiguinha a gente vai contribuindo. Então, eu não tinha essa cabeça na época, era mais por não perder a conexão, então eu decidi voltar. Hoje eu fico aqui mais por um propósito. É meio romântico falar, mas acho que tem esse ponto ali que eu Foi acho muito importante. triste, né, cara? Que o sonho do brasileiro é largar o Brasil, tá ligado? Imagina, não, mas é verdade, assim, todo mundo na minha trajetória, assim, todas as empresas pelas quais eu passei, tem, assim, umas 3 ou 4 pessoas boas que o sonho é, bicho, eu tô aqui 2 anos e vou aplicar para uma vaga não sei aonde, fora, todo mundo quer sair. É do caralho, né? É fantástico morar fora. Naturalmente você tem perde um pouco do calor brasileiro, mas é muito bom, segurança, oportunidade, pô, facilidade de montar negócio. Mas acho que o Brasil precisa da turma que fica aqui também. Então, não foi meu propósito lá atrás, mas acabou virando. Mas, pô, tá fazendo um impacto maravilhoso aí, cara, facilitando a vida do empreendedor pra... Bem, vamos chegar nessa parte. E aí, cara, então você decide voltar pra Bahia, Aí eu voltei aí já não voltei mais pra Ilhéus, fui pra Salvador, né? sozinho? Sim, não, aí eu tenho, bom, fui sozinho, meus pais voltaram minha mãe voltou pra Ilhéus com meu irmão, e hoje eles continuam lá, eles moram lá em Ilhéus. E meu irmão também mora lá. E aí eu fiz faculdade em Salvador, né? Então eu comecei, eu voltei, né? Passei 3 anos fora, quase. Voltei querendo ser diplomata, nada a ver. Eu queria ser engenheiro sempre, e depois achei que, pô, vou virar, sei lá, relações internacionais e tal. Fiz 6 meses de relações internacionais, nada a ver comigo. Tipo assim, numa Unibosta lá. Ah, porra, exatamente no Unibost, falei, bicho, nada a ver. 6 meses, aí larguei e fui para comércio exterior, porque eu queria ainda. Aí eu estava numa empresa mexendo com importação, né? Então acabei entrando como analista, meio estagiário ali, mas aí eu falava alemão, né? Falava outras línguas e importava, era na indústria de petróleo. E aí eu importava muita coisa de fora, da China, do Texas, de Louisiana, Baton Rouge, tinha bastante coisa que a gente importava. Mas E aí, tipo, aí, importava petróleo, assim? não, importava peça para montagem industrial e montagem de plataforma de petróleo e tudo mais. Era uma empreiteira que prestava serviço para essas petroleiras aí. Aí você fazia parte de importação da empreiteira. Dessa empreiteira, né? E aí eu estava nessa parte de comércio exterior, mas a engenharia nunca me abandonou ali. Eu estava numa empresa de engenharia e falei, pô, vou largar de novo essa segunda faculdade e vou para a terceira faculdade aqui. Tô torcendo muito pela Guerra Terceira, cara. Não, mas não larguei, não larguei. Aí eu continuei, mas bicho, passei 6 anos para formar, porque também passei ali essa 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 empreiteira ali acabou, não, depois saí, fui para uma outra empresa, empreendi logo com 21 anos ali. É, Fez o quê? eu vi que
que a escassez de informação, bicho, isso é interessante, que a escassez de informação, essa era 2007, velho. A escassez de informação online... 2007, bro, pô, você tá com a lata boa, hein, bicho? Eu achei que você era mais novinho. Sou não, velho, eu tenho 37, velho. Caraca, 37 bro. anos. E aí, rapaz, eu tô com a filhinha, 1 ano e meio já. Ô, então, parabéns, coisa valeu. boa. E aí, bicho, eu cuidava dessa importação, tinha um cara que fazia arbitragem de tubo, velho. Imagina, olha o negócio. O cara, ele via que estavam fazendo um gasoduto de 1.000 metros, né, sei lá, de 1.000 metros, de 1.000 quilômetros, e aí tem um fornecedor homologado pela Petrobras, esse cara ia lá e comprava, não sei se funciona assim hoje, mas ele via lá, quem tá comprando tubo aí? Ah, comprou, tal empresa comprou 1.000 metros. Ah, então bota 3.000 metros para mim. Comprou 1.000 quilômetros, bota 3.000 metros, 8.000 metros. Então ele comprava a sobra, ele mandava aquela empresa produzir um pouco mais. E aí, dali a 3 Não, mas não anos... entendi. Então, ele é o cara que era homologado, mas ele não era o que produzia o Isso, tubo. eu era da empreiteira, e aí, assim, quando faltava tubo, aí depois de, sei lá, 800 quilômetros, sei lá, 500 quilômetros de tubo, faltava 3.000 metros. Quem tinha esses 3.000 metros? O cara que comprou o tubo lá atrás. E aí o cara botava um preço absurdo no tubo. E meu papel era achar tubo fora. Então eu ia tubo de gasoduto, né, e tudo mais. Então eu ia para aí ligava para uns 2 ou 3 fornecedores que tinha mais ou menos a mesma dinâmica. E aí o que eu descobri é que com 2 ferramentas, velho, que um estagiário eu tinha na época, acho que 17 anos, 17 anos. 18 anos. E aí com 2 ferramentas eu conseguia ver se o cara era idôneo ou não. Ou tava mentindo, tava blefando ou não, porque a gente tinha que fazer uma wire para um cara, a gente tinha que descobrir esse tubo e comprar esse tubo de um cara que a gente nunca viu. Aí se fosse mandar uma inspetora lá, o custo do tubo ficava, cara. E esse cara, ele não era licenciado homologado da Petrobras. Aí ele tinha um vendor list que a Petrobras aceitava, então eu tinha que caçar o cara que tinha o tubo da marca XYZ com a espessura tal, com a marca tal. No Brasil, só quem tinha era esse cara. E aí o meu papel era achar sobra de tubo, né, que alguém terminou a obra e aí ao invés de comprar menos, comprou a mais. Então eu ia para achar esses caras. Que é um cara que não tá nessa lista da Petrobras. Não, ele é um dealer, né, de tubo, mas ele compra sobra, ao contrário do que esse cara no Brasil fazia, que quando uma empreiteira encomendava o tubo, ele botava, faz mais 3 para que se faltar lá na frente ele ter exatamente o tubo que a Petrobras precisava. Os caras lá de fora, eles estocavam tubo. De obras que tinham sobrado o pedaço, né, o tubo ali. E aí o que eu fazia era achar esses caras na internet. E aí era um site Alibaba, que ninguém conhecia. Então, tipo, hoje todo mundo sabe o que é. E Google Maps, velho. Então, qual que era meu hack ali da importação em 2007? Eu achava os caras pelo Alibaba, trocava e-mail com o cara. Se ele tivesse o tubo, eu ia no Google Maps e via que ele tinha um pátio. Então, se fosse um cara que quisesse me vender e pegar o wire ali, o dinheiro e sumir, provavelmente ele ia ter um endereço, né, sei lá, num prédio, numa sala e tudo mais. Então, se o cara tivesse um pátio e eu botasse um zoom ali, tivesse visto os tubos na foto do satélite, que dá pra ver, e o cara tivesse o tubo que eu queria, eu mandava o wire e nunca perdi dinheiro. Então, aí quando eu vi essa oportunidade, eu falei, pô, vou montar uma importadora. E aí eu comecei a montar... De tubo? Ia ser de tubo, só que aí eu vi que a mesma coisa acontecia com um disco de corte, que corta o tubo. E aí eu acabei montando a importadora que tinha um tubo, tinha um corte. Aí essas sobras era mais sazonal, né? E corte, a ideia foi essa. Tubo, você precisa em poucos momentos do ano. O disco de corte você precisa sempre. E aí disco de corte tinha os homologados pela Petrobras ali. E eram mais caros. Então tinha um cara em Taiwan, chamava Tailin, o nome da empresa. E ele era OEM, ele fabricava tubo, fabricava disco para OEM, para Bosch e para Black Decker. E eu achei esse cara que era o original dessa Bosch Black Decker. Acabei achando esse cara lá em Taiwan. Fui para Taiwan em 2009. Fechei o contato com o cara. Bicho, não vou fechar contato com um moleque assim, tipo... Então foi meu desafio, mas acabou... Esse disco ele estragava e tinha que ficar trocando? Era um disco abrasivo, assim, que você bota naquela esmerilhadeira e corta um tubo.
né? Na obra você precisa... Mas precisa de muitos? É um consumível ali que você... milhares e milhares por mês que você precisa. Ah, entendi. Porque você usa uma vez, ele já fica, já perde, desgasta e fica tudo mais. afiado e tal. Mas aí acabou que não deu certo, né? Não, Então, bro, peraí, é muito louco essa história aqui. Então você tava lá de estagiário, aí você olhou e falou assim, tipo, mano, tem uns filha da puta aqui que não estão fazendo nada, estão ganhando uma grana, deixa eu exato, fazer isso. exatamente. Então, esse foi um pouco e aí eu entendi que, bicho, eu não, eu vou empreender. Eu já tinha essa cabeça de montar uma empresa. Então, eu tive algumas até chegar na Stock, eu tive algumas tentativas frustradas. Mas por que não deu certo isso aí? Então, essa eu tinha um investidor. E aí o investidor acabou mudando o foco. Eu nunca cheguei a importar um contrato. Eu fui para Taiwan, fechei o contrato do cara, botei o pedido, mas não eu precisava do dinheiro, né? Então esse investidor tinha se comprometido ali com o investimento e ele nunca colocou. Eu ficava enrolando e tal. Aí eu me queimei com o taiwanês lá. O cara falou, pô, esse cara realmente era um moleque, não tava levando a sério. E eu tava, né, pô, tinha empresa montada. Bicho, era a sala, né, esse investidor, ele estava mais preocupado com, sei lá, com perfumaria, né? Pô, alugou uma sala no prédio da PwC. Bicho, eu tava ali com 21 anos, 21 anos, 22. Tinha nem funcionário pra ter sala e Não tinha tal, nada, não nada. tinha, bicho, tinha uma sala, a parede eu me lembro que era de bege Bahia, aqui, um granito, sei lá, um negócio meio chique, assim. E nunca aconteceu nada com essa empresa, porque eu nunca tive o dinheiro. Aí tentei captar com outros investidores, mas, bicho, isso era 2009, para importar produto da China para a indústria de petróleo e gás. Eu falei, ó, velho, Mas vou... de onde você arrumou esse primeiro aí? Ele era um dos sócios lá dessa empreiteira, né? E Ah, falou, ó, entendi. então ao invés de você pagar dinheiro para... dar dinheiro para esses caras, esses intermediadores, vão montar uma minha aqui. Você bota um capital seed. E aí, nem era seed na época, né? Bota um dinheiro aqui, era contrato socialzão lá, montamos a empresa, depois acabei, aí que ele nunca aportou, então... Nunca botou a Ele grana. botou o dinheiro da viagem, então eu fui pra Taiwan lá, tudo Então pago. valeu, já valeu. Conheceu o Taiwan A lá. história, tem história pra contar, né? Tá, e aí isso foi o quê? Um ano, 6 meses? Quanto Isso tempo? foi um ano e... Foi um ano, mais ou menos um ano. E Mas aí tinha um salário, pelo menos. eu tinha um salário, e aí ele falou, ó, velho, agora desisti da ideia. E eu tinha largado um emprego bom, assim, era um emprego que... Com ele. Com ele, né, que era o mesmo cara. E ele falou, não dá pra voltar mais. E aí eu fiquei meio que desempregado ali. Embolou a faculdade, né? Então eu tinha que pagar a faculdade e tudo mais. Então eu passei um tempo ali meio nebuloso. Mas tirava quanto, assim? Velho, naquela época, É. velho, sei lá, era um salário acho que de R$ 3.000, R$ 4.000, que era, na Entendi. época era um salário bom, assim, dava pra pagar a faculdade, dava pra pagar uma kitnet que eu morava lá em Salvador. E era mais ou menos isso. E uma cervejinha aí no fim da E tarde, na cervejinha também. quinta-feira. Mas, cara, e quanto que você precisava pra puxar os produtos do Taiwan lá? Porra, velho, era algo em torno assim de R$ 150.000 para botar o primeiro pedido, aí tinha Entendi. que chegar esse container, era mais ou menos R$ 150.000 para chegar um container, se não me falha a memória, era esse número. Chegar um container que eu estocar e vender para as empreiteiras e vender para essas empresas. E pô, o business plan fazia todo sentido, né? Porque eu tinha o dono da empreiteira, que era o cliente, eu tinha o know-how de achar esses produtos lá fora, porque, por mais que seja óbvio hoje, qualquer pessoa chega ali e acha. Era mais difícil, né, no passado. E viajar, e tipo, falar com esses gringos, e aí às vezes então, fazer Não tomar golpe, né, não também. tomar golpe, né, que era difícil. Que era fácil de tomar, né? Se comprar de uns bichos assim maluco na internet. Mas você acha que os caras desencanou por grana, assim, sei lá? Velho, não sei se ele achou que não era, ia ser um negócio pequeno pra ele, né, do tamanho, então talvez não sei. Acho que foi até hoje eu não sei exatamente por que aconteceu isso. Pô, uma pena, perdeu um ano aí, ganhou uma viagem pro Taiwan e pagou a cervejada. Mas foi bom, porque assim, velho, se eu tivesse ido pra esse caminho, talvez eu tivesse montado uma importadora e ficado num negócio mais tradicional, né? Pô, a galera Eu ganha uma acho grana com importadora também, né? pode ser. Mas, velho, assim, acho que uma coisa importante, eu fiquei frustradíssimo, bicho, eu fiquei muito frustrado. Primeiro, que eu perdi a minha renda, fiquei uns 6 meses ali uns 3 meses, na verdade, para arrumar uma outra coisa. Dei uns 4 passos para trás, velho, entrei numa empresa de máquina, de construção escavadeira, para eu era o cara da importação ali. E no final eu tava tirando xerox ali de uma porrada de declaração de importação, dessas coisas. Então, foi um momento ali desafiador, mas foi importante, assim. É bom você passar por
por frustração, assim, né? Acho que frustração é ruim na hora, mas é importante depois, né? Porque você vai construindo ali uma casca. Então foi uma época difícil, mas foi importante para mim ali. E aí você vai para a próxima empreitada já agora, não? Não, aí eu passei esse tempo nessa empresa, aí vou adiantar aqui para 2014. Tu ficou assim, até 2014 tirando xerox. Não, aí eu fui crescendo, e aí comecei a abrir mercado. Essa empresa importava máquina da Coreia, importava máquina da... Bicho, aí eu viajei o mundo, assim, para achar máquina. Fui para Finlândia achar uma perfuratriz que acopla na escavadeira para explodir, né, detonar bancada de minério de ferro. Então, ia para Noruega, ia para eu trabalhei muito com aterro sanitário, máquina de aterro sanitário. Então, foi uma época, foram 5 anos bem ricos, assim, de A aprendizado. vida de engenheiro vibe mesmo, então, Muito, cara. e aí o alemão, por isso que eu esqueci, né? Porque acabei trazendo uma fábrica, uma marca da Alemanha para cá, através dessa empresa. Ia 3, 4 vezes para Alemanha. Então, assim, era um trabalho, para mim, excelente. Eu gostava muito, Pô, assim. usou o alemão, então, valeu pra alguma Até coisa. hoje eu uso, velho. Até hoje você usa? Hoje eu tenho um amigo lá, né? Até hoje, né? Então, volta e meia, quando eu tô por lá, eu tento encontrar os caras. Que massa, velho. E você, assim, sei lá, quando eu fiz engenharia também lá na Federal do Paraná e tal, e a parada que eu olhei assim, eu vi lá, pô, Volvo, Renault, falei, caraca, velho, trabalhar numa multinacional, e aí, pô, você pago pra viajar, era o meu sonho. Bro, aí a primeira viagem de trabalho que eu fiz, falei, cara, que merda, tá ligado? Tipo, fico o tempo todo no avião, chego lá, não conheço ninguém, faço uma reunião e já volto, assim, tipo, você curtia essas viagens ou era mais sofrimento mesmo? Era mais sofrimento. Assim, eu falei de viagem de fora, mas no final o que eu ia mais era para Rondônia, era para Maranhão, né? Então, assim, o meu dia a dia era mais viajar para pegar essas máquinas que chegavam e implementar nas obras, assim. Então, eu era meio que um engenheiro de tropicalização dessas máquinas. Então, ó, a máquina vinha com essa configuração, mas era muito mais um papel de vendas. Então, essa empresa, duas coisas que me transformaram em vendas, assim, o intercâmbio, que me abriu ali para socialização maior, e essa empresa. Eu entrei para fazer importação, o dono da empresa falou, ó, bicho, agora perdemos um vendedor e é isso, você vai ter que vender. E uma venda mega especializada, assim, né? E só que assim, eu sabia um pouco, né, porque eu estava fazendo engenharia e eu importava as máquinas, então eu sabia exatamente a especificação. Depois eu comecei a configurar essas máquinas. Então, eu já conhecia um pouco dos equipamentos. Aí Derval, que era um senhor lá de 60 e poucos anos, foi meu professor, assim. Então, eu aprendi, fui para umas 4, 5, 10 visitas com esse cara. Depois, não, agora eu vou vender. E aí entrei nessa linha de vendas. Depois virei gerente de regional, então acabei saindo dessa empresa, indo para uma outra empresa que vende essas mesmas máquinas. Então eu segui uma carreira, apesar de ter feito engenharia, eu segui uma carreira de vendas. E era tipo mineradora que você ia, em geral, ou não? Era de tudo, assim, era construtora, empreiteira, muita coisa de asfalto, rodovia, então eu importava escavadeira, rolo compactador, pavimentadora, uma porrada de coisa. E assim, uma coisa interessante dessa experiência, que é importante, assim, até para startup, é que eu nunca tava nas marcas série A, assim, era sempre a série B da marca ali. Então, pô, bicho, eu tinha que ralar para desbancar uma Caterpillar, uma Komatsu, uma Volvo que tinha nome estabelecido no mercado. E eu falei, bicho, essa coreana vai vender pra cacete, vai ser boa e tal. Então, eu acho que foi uma escola boa, assim, se eu tivesse uma tier 1, assim, de venda, o cara vende, mas não é talvez uma venda tão complexa. Essa é uma venda complexa, bicho. Pra você falar, eu compro Caterpillar há 20 anos. Não, compra essa minha coreana aqui que é melhor, velho. E como é que vocês faziam pra ganhar da Caterpillar? Bicho, aí era malabarismo, assim, tinha preço, naturalmente o preço era menor, mas tinha muito malabarismo, assim, muito argumento de feature, assim, tipo, meio que de funcionalidade das máquinas ali. Então eu esmiuçava a máquina inteira, sabia que, porra, para essa obra aqui ele vai precisar de um tambor, né, por exemplo, um compactador. Então eu ia fazendo conta de produtividade, eu entendendo, pô, eu sou mais barato e meu tambor, por exemplo, ao invés de 25 milímetros, é de 35, e ao invés de você ter que dar 4, 5 voltas para compactar esse terreno aqui, você vai dar 3. E aí você vai economizar hora, combustível, o funcionário. Então eu ia caçando esse tipo de argumento.
Era Mega muito- personalizado, assim, pro cara. E era muito. E então tinha uma planilha, bicho, que era assim: o argumento de empreiteira é esse, o argumento de minerador é esse, o de aterro é esse, e aí ó, esse cara aqui é mais técnico, eu vou vender para engenheiro, eu vou vender para o dono. O dono quer economizar combustível. Pô, então as 3 passadas eu não vou em eficiência, eu vou em economia de combustível. Por engenheiro que está ali por obra, meu irmão, você vai se livrar dessa obra aqui em 6 meses e você vai para outra obra ganhar mais dinheiro. Então eu ia montando aquela. E o cara da marca estabelecida, bicho, eu sou a marca. Então, velho, ele vendia uma história. E eu vendia o resultado, né, da obra. E a gente entregava, porque também eu precisava, se eu ficasse inventando coisa, eu não ia vender a próxima. Então, acabou que a gente estabeleceu, foi uma experiência bem boa. Que maneiro, cara. E aí, o que acontece pra você ir pro próximo passo? E aí eu sempre quis empreender, né, de verdade. Tinha tido umas tentativas, né, durante esse tempo aí. Tipo o quê? Eu montei uma empresa, velho, que era um marketplace, não montei empresa, montei um site, aí errei pra cacete, né? Peguei dinheiro meu, fiz a plataforma primeiro, né? Comecei a fazer um negócio, liguei pra uma porrada de caminhoneiro, mas era pra fazer nessa indústria chamava bonde frete, o nome é horrível, né? E aí a ideia era pegar otimizar o frete de retorno, então, né, isso era 2011. Não deu certo, montei um site classificado de máquinas para vender essas máquinas. E aí a terceira foi também nessa indústria, que aí eu fiz realmente, aí eu falava, ó, eu falei, não dá mais para eu tentar empreender dentro desse enquanto eu tô trabalhando, então eu vou largar tudo e vou sair. Aí eu já estava em Curitiba. Eu morei em Curitiba um ano. Pela empresa, assim? Eu saí dessa empresa da Bahia de máquina e fui para uma empresa gêmea, né, que importava as mesmas máquinas, só que em outra região. Famoso concorrente. Não era concorrente porque. Eu falo que é gêmea porque ela tinha território. Então eu vendia de Minas para cima, na Bahia, e essa empresa vendia de São Paulo para baixo. E aí eu fui para a empresa de São Paulo para baixo. E morar em São José dos Pinhais, na verdade, não foi nem em Curitiba. Aí arrumaram um apartamento para mim lá, fui. E aí eu pensei em fazer, e eu via que nesse mercado tinha uma ociosidade de máquinas muito grande, né? Então a turma comprava uma escavadeira e 30% do tempo ficava parado. Eu falei, porra, dá para criar um Uber de máquinas, isso era 2014. E aí convidei o dono dessa outra empresa para investir. Então ele botou um dinheirinho lá e esse dinheiro me encorajou a sair. E aí é um marketplace que eu listava as máquinas das empreiteiras e das locadoras também, que tem empresa que é especializada nisso, né? Compra e aluga. E virou um grande marketplace disso. E agora deu certo esse aí, não? Esse deu certo. Só que aí fomos na primeira turma do Google Campus lá, né, que a Gup passou, que a iDual passou. Aí o Legal. iDual tava nascendo com essa empresa, chama Aluga Logo, essa empresa. E aí, bicho, a gente tava crescendo, fomos escolhidos lá pro Fábio Coelho, lá do Google, o presidente, com a melhor empresa daquele bet. Então, pô, foi super legal, experiência em 2015 isso. E 2016, na verdade. E você tinha levantado só essa grana aí do cara e E o tal. resto era meu. E levantei também de um programa sabe, o CID, que era o governo de Minas tinha um programa, né, de startup, que a Beer Coffee, por exemplo, que hoje virou esqueci o nome agora, mas eles viraram outra empresa, então eles passaram pelo CID, então tinha algumas outras empresas que Mas era investimento ou era era doado? investimento, não, era doado, Uhum. acho que era R$ 140 mil, uma coisa assim, Cara, 120 então mil levantou muito pouco. muito, não, nada, e botando meu dinheiro, né? Ali Pô, e nos outros negócios, você, tipo assim, contratava uma software house e como é que era? Nos outros negócios era software house, velho. E Contratei um cara, velho, acho que talvez ele vai lembrar, Elielson, ele era da Jus Brasil. Assim, qual que era a referência de tecnologia de Salvador? Justo Brasil. Jus Brasil. Até hoje, praticamente, né? Até hoje. E aí, Elielson, velho, cara, gente boa demais, era do time tech lá da Jus Brasil. Hoje ele tá com uma empresa, ele é fundador de uma empresa de música, de match de músicos para tocar, né, para fazer streaming. E aí eu gravo o violão, você grava a bateria, mas enfim, ele saiu da Jus Brasil e montou isso. E na época ele era o cara que eu ia. Então eu pagava, sei lá, toma aqui um dinheiro, que era pra mim dinheiro pra cacete. E ele fazia muito bem o que eu pedia, mas não funcionava porque eu tava ali botando muito código na frente, né, antes de ficar validando. Então acho que esse foi meu erro do passado. Build and they will come, assim, Ali né? era ruim demais, bicho. Isso aí aprendi com o Google, me ensinou muito, assim, né?
velho, vai ligar. Eu sempre fui o cara do telefone ali pra ligar. Pô, tenho facilidade pra falar com a turma, pra validar, pra conversar. Vou validar ao máximo aqui antes de botar a primeira linha de código. E aí o Aluga Logo, eu tinha um time de desenvolvimento. Assim, não era um time muito robusto, mas era a turma que tava... Aí já chegamos a ter uns 10 funcionários, 12 funcionários na época. E aí você era o dia inteiro ligando pra conseguir arrumar a máquina pra botar lá e tal. Fonezinho aqui, velho. E aí, assim, era um site que no começo não dava match com nada. O match era um planilha Excel. Eu tinha relação de máquina, e subia um catálogo, mas não dava match automático. Depois a gente foi fazendo isso. Só que aí, 2017 veio a Lava Jato. Então, o mercado literalmente foi para zero. Não tinha obra, assim. Lava Jato não tinha mais obra. Meu mercado sumiu, não tinha mais obra de Estado, não tinha mais mineração, não tinha mais nada. E era majoritariamente empresa que Empresa- trabalhava com o governo e tal, que Exato. usava. Coisa de asfalto e tal. É, É porque tava todo mundo na Lava Jato ou porque cortou os projetos? cortou o Não? projeto, né? Então, assim, eu não atendia as empresas da Lava Jato, mas a gente atendia as empreiteiras que prestavam serviço. Então, é uma cadeia muito grande. E aí eu pivotei ainda, fui para locação de máquina leve com a Bosch. Aí viramos o marketplace junto com a Bosch lá, bicho. Aí foi. Só que eu saí de um ticket médio de 30 mil reais, 40 mil reais por locação, né? Que um mês, 2 meses, 4 meses de locação. Mas você tirava quanto desses 30 aí? Pô, era margem bruta alta, velho. Quer dizer, era um take rate de 30%. Pô, alto mesmo, né? Pra Era alto. marketplace, Mas, pô, o cara tava com a máquina parada, bicho. Então eu falava, velho, eu achei sua máquina aqui. Tinha problema de bypass, porque aí uma vez eu aluguei umas fresadoras que tira asfalto, né? Hum. Aí a empreiteira aqui de São Paulo precisava de fresadora. E só tinha 4 ou 5 empresas daqui. Orçou, eu tinha um catálogo de máquina absurdo, achei um cara de BH que, né, mandou as máquinas pra cá, era um projeto de 4 meses. Aí no Manda de primeiro... caminhão, assim? Como de que é? caminhão. De prancha baixa, né? Aquelas... Sim. Aquela... Cegonha, assim, só que de máquina. Só que uma cama zona assim que tem. Tanto que em inglês chama flatbed, né? Então, Uhum. e as máquinas sobem. Ela é como se fosse exatamente uma cegonha. E quando ficava parado por meses, assim, não dava zero 30%, vezes. 30 a 40% de ociosidade. Velho. Mas aí olha o meu problema, né? Eu tinha um problema né, crônico, assim, que era o bypass. Ficou famoso lá, os caras no Google me sacaneavam. E aí, essa da fresadora foi emblemático, porque era uma obra urbana. Era muito raro ter uma obra urbana. E a fresadora estava tirando asfalto aqui de São Paulo, daqui da Marginal. Aluguei 4 meses, o cara mandou as máquinas, primeiro mês, felizão, pagou. Segundo mês, ele, pô, Caio, perdi o contrato. Eu falei, pô, não é possível, por quê? Liguei pro cara, o cara, né, realmente perdeu o contrato. Fiquei bem chateado, né, porque, pô, foi um dos primeiros contratos que eu tinha fechado. Velho, sabadão passando na Marginal, as máquinas lá paradas. O cara ele só não queria ficar me pagando a comissão ali ao longo do contrato. Então, tinha alguns desafios, mas o negócio funcionava bem. E aí, o Lava Jato veio, pivotamos e fomos para essa aluguel de ferramenta leve, né? Então, furadeira, não para pessoa física, mas para empreiteiro, porque a obra civil continuava. Então, tem um compactador que chama sapinho, lavador, aquelas VAPs e tal. Mas o ticket médio saiu de 30, 40 mil para 120 reais, 100 reais. O negócio não parou de pé. E aí falei, ó, vou fechar isso, demiti a turma. Foi, pô, outra pancada ali. Meu Deus, existe hoje, mano? Existe, velho. Aí eu vendi essa empresa, o código, na verdade. Não foi rápido assim. Aí eu fui, depois eu já conto, mas eu fui para Uber. Participar da expansão da Uber Eats aqui no Brasil. E aí uma empresa de BH, não foi essa da fresadora aí, mas uma empresa de BH acabou se interessando pelo código ali de match de máquina e tal, então eles compraram e aí eu vendi a empresa, assim. Paguei anjo, paguei... A gente foi acelerado também pela Startup Farm, na época, que tinha botado uma grana. Então, assim, ao todo a gente levantou uns 200 mil reais, assim, naquela época. Oi, isso 2016? 2016, velho. Pô, então essa época a galera era meio tubarão, não era não, velho? Meu irmão, era assim, primeiro, o cheque com o investidor, o primeiro, eram 2 amadores ali. Eu era amador, o cara nunca tinha investidor anjo, não sei o que é isso. O cara, ó, vou botar aqui, sei lá, era 30 mil reais, eu quero 30% da empresa. Aí eu aceitei. E aí, quando eu entrei na Farm, aí os caras falaram, ó, com o cap table desse não funciona, vai renegociar. Aí eu falei, ó, bicho,
eu preciso que você aceite converter esses 30 em 5%, cara. Beleza. Não foi uma conversa tão boa, mas hoje ele virou piada ali e tal, mas aí depois eu paguei um valor do que eu recebi dessa venda, acabei pagando. Ele, mas foi uma Devolveu o dinheiro da galera. Devolvi o dinheiro da galera, mas assim, foi um bom fechamento de ciclo, assim, e uma experiência rica, né? Pô, aprender, validar e lavar porrada, e principalmente ser enxuto, velho. Assim, ser bem enxuto. Porque era dinheiro meu, eu botei levantamos esse dinheirinho ali com a turma, mas eu botei muita grana minha. Pô, mas aí da Startup Farmers botaram 150 mil Startup Farm, acho que era 50 mil na época, e velho. pegou 10%. 10%. Era Bons 50. termos, hein, velho, cara? Nessa época era bom. Não, bicho, naquela época não tinha muito... E era aquele negócio hands-on, assim, e tal, não? Tipo, os caras, aquele investidor que enche o saco e Não, tal. os caras eram bons, velho, assim, eu gostava passou muita gente boa pela Farm, velho. E os caras tinham, eles acabaram me introduzindo uma porrada de conceito que eu não sabia. Pô, negociar term sheet, entender de validação, estratégia go horse, estratégia de tomar o mercado, então estratégia de... Os caras me educaram, foi muito bom pra mim. E aí, e o Google também, né? Então acabou abrindo muita cabeça pra gente de produto. Então eles conectavam bastante a gente com a turma do próprio Google, né? E ferramenta do Google, enfim. Então foi muito bom assim pra gente. E aí foram 3 anos. Eu fiquei até 2015 até 2018. Essa jornada aí, essa jornada batalha louca. dura. Aí foi louca, bicho. Cara, e aí, se fizesse um negócio hoje assim, você acha que seria um negócio bom ou não? Acho que sim. Acho que é um negócio bom. Então quem quiser A se ideia aí... arriscar aí, acho que é um negócio que... É um negócio muito sazonal, o negócio de pesados, mas eu acho que o marketplace de ferramenta civil ali, ela deve funcionar muito bem. melhor do que o de pesado, você acha? Eu acho que ela tem mais volume e se ela for bem feita, assim, com frete e tudo incluso, hoje com a cabeça mais, assim, de fazer uma verticalização maior, eu acho que de frete, de todo o serviço de seguro e tudo que envolve ali aquela transação, meio de pagamento, eu acho que tem uma oportunidade boa. E, naturalmente, a parte da construção pesada tem muito dinheiro na mesa ali, só que é um mercado mais sazonal, ele vai e volta, né? Então, são ciclos muito grandes. Então, não acho que uma empresa 100% tech que dependa disso vai conseguir sobreviver bem com isso. Mas o mercado de construção civil mais leve, civil, né? Tem Mas você acha que é um negócio venture assim ou um negócio pra ganhar uma grana? É um negócio venture. Tem um cara que ele... A Caterpillar comprou. A Caterpillar comprou esse cara lá atrás, chamava... esqueci o nome, e era um negócio VC-backed. Era um cara nos Estados Unidos, bicho, mercado pra tudo, né? Então esse cara Yard Club. Ele vendeu essa empresa em 2018 pra Caterpillar. E ele é um cara que VC e colocou dinheiro. Cara. Lá atrás. E falando de metade de 2010, ali da década de 2010. Mas boa, aí chegou no Uber lá, cara. E tu, tipo assim, tu saiu procurando emprego mesmo? Já conhecia os caras do Uber? Como Não, foi? e aí, bicho, o Uber... Eu acho que uma vez os caras da Uber me perguntaram, e aí, quem te indicou aqui? Meu irmão, apliquei no site. No site, forasteiro ali, eu era o forasteiro da Uber. Porque eu tinha um dilema ali. Ou eu voltava para a indústria de construção com um cargo bom, bem posicionado, e aí saí daquela escassez de 3 anos maluco que eu tive, torrei tudo, então saí com a mão na frente e outra atrás, até paguei os investidores. Bicho, eu saí com 20 mil reais da venda dessa empresa. Até abrindo aqui, pra você ver o tamanho da saída, porque depois de pagar a turma, eu saí com 20 conto. E aí eu falei, porra, e é tentador você voltar para o mercado bem posicionado, como gerente, como, sei lá, não ia ser diretor na época, mas... Paga bem assim, essa galera? A turma da construção paga bem. E eu me lembro que eu tava com 2 propostas. Aí, beleza, aí apliquei pra... bicho, eu fiz um CRM, uma planilha, um Excelzão, e apliquei... Era meio automático eu receber assim, negativa, mas eu queria estar em tech. Falei, porra, passei 3 anos aqui, construção é um mercado legal, mas eu já tinha passado tempo ali, já estava cansado, queria fazer outra coisa e gostei muito de tecnologia. Tipo assim, chegava nem na entrevista.
nesses caras de tech, bicho, não de todo mundo. Aí ia caçando gente no LinkedIn, ou pedi pra turma do Google Campus me apresentar pra turma, um outro. Tentei entrar na AWS, né, na Amazon. Mas não dava pra trampar na Idwall, na Gup, assim, né? Aí então não tinha assim, eram menores as empresas naquela época e não rolava ali. Não tinha muita Não vaga. tinha muita. E não tinha. Estavam crescendo as empresas ainda, né? E aí apliquei para. Aí uma dessas investidas eu apliquei para Uber. E me chamaram. Aí fui para entrevista e tal, até o final, e me chamaram para ser gerente de conta, velho. Eu falei, bicho, eu vou para aqui para ser um diretor, um gerente sênior de inovação. Na época era Votorantim, então eu recebi essa proposta. Ou eu vou para Uber. Eu falei, porra, velho, eu vou para Uber porque Pra ser gerente de conta, velho. bicho, eu subia cardápio de batata frita, velho. Que isso, Mas eu cara. falei, bicho, eu precisava continuar em tech. Aí passo para trás de novo, fui para Uber. E aí lá, em 6 meses, os caras, porra, não, bicho, dá um time pra esse cara aqui. E aí eu passei a ser o head de parcerias da área lá, de restaurante. Então aí não subia mais cardápio de batata, mas passei 6 meses subindo, velho, uns 3, 4 meses ali. Fiquei meio frustrado, mas, bicho, era o que tinha. E eu queria viver esse ambiente de hipercrescimento, investimento e tudo mais. Então, porra, velho, foi. Mas aí tu ganhava o quê? 5 mil por mês? Não, o assim? salário era bom, velho. O salário era Mesmo bom. disso pra subir o cardápio de batata era bom. Era bom, entrei, negociei bem lá. Equity bom também. Então, eu falei, ó, eu vou pra aí. Ganhou dinheiro com Uber então, cara? Ganhei dinheiro com o Uber, velho. É? Foi, porra. E aí, assim, depois lá fui promovido. Vendeu não? Porque tá bom agora o Uber, né? Não, eu vendi a Uber lá atrás, comprei apartamento. Eu comprei pra entrar no apartamento. Comprou a entrada no apartamento? Pô. Dei entrada não comprei, não paguei o apartamento, mas dei entrada no apartamento. E- Aí, ó, pra quem acha que trabalhar em startup é só desgraça, bicho, ó, Não, pô. ficou sendo founder lá, saiu com uma mão na frente e outra atrás. Trabalhou no Uber, Pô, deu entrada no apartamento. É um bom exemplo, velho. Mas aí depois, aí na Uber, e aí assim, e a Uber tá muito conectada com a Stoca. Pô, finalmente, tem 45 minutos aqui falando. Agora vamos chegar na estoca. Agora vamos chegar na Stoca. Só que a Uber tá muito conectada com a Stoca, velho. Porque eu liderava, aí eu passei a liderar, aí deixei de subir cardápio, fui liderar e receber esporro lá de restaurante. E fui gerenciar o time que fazia isso. E aí era um trabalho muito mais de análise. Porra, entender por que que o restaurante A vende mais do que o B. Então, e aí, naturalmente, mantendo um relacionamento. Então, era uma área de account management. Que aí eu depois virei o gerente, o head lá de account management. E aí, num dessas análises, comecei a entender que logística tinha um impacto grande na conversão, velho. Então, a gente via, por exemplo, uma turma pedir buscar no aplicativo Poke, por exemplo, e pedir pizza, pedir hambúrguer. Porque o poke, aí depois a gente foi entender, a gente tinha várias hipóteses, mas depois é que a gente entendeu que o poke estava a 30, 40 minutos de distância e o hambúrguer, a pizza estava 10, 15. E aí, porra, isso aí, né, começou a ser foi talvez a faísca ali para eu falar. Aí começamos a abrir dark kitchens e aí aproximar o estoque, né, entre aspas, do poke, né, a demanda e aí o poke começou a vender. Mas o próprio Uber abria as dark kitchens assim? Não, mas ou estimulava assim a turma a abrir. crédito, ou dava ideia? Dava incentivo, mas aí falava, ó, aqui cabe então assim, era muito dado, então era bem, foi uma época bem boa, a ideia da Dark Kitchen naturalmente não foi minha, mas aí veio a ideia da Stoca, falei, pô, dá pra montar a Dark Store, e eu vou fazer isso para e-commerce. Eu via que aproximar o estoque à demanda trazia essa conversão, e aí comecei a validar a estoca dentro da Uber, né, enquanto eu tava lá na Uber, no final de semana, ia pro Brás, porra, entrevistei uma porrada de gente, de Vetex a Mercado Livre, porrada, e aí fui muito com a cabeça do Google lá, de falar com uma porrada de gente. E falei, pô, isso aqui tem um negócio aqui. Então dá para montar uma rede de galpão para fazer entrega para e-commerce. Deixa eu fazer uma pergunta aqui antes que a gente entre na estoca, porque eu fiquei com isso na cabeça. A empresa do Travis Kalanick não era de Dark Kitchen, mano? Que era Era Cloud de Dark Kitchen? Kitchen, exatamente, era de Dark Kitchen. Mas ele tinha alguma coisa a ver com a história ou só não a tinha. Uber falou assim, não, isso aí que ele tá fazendo é da hora, vamos fazer também? Mas acho que foi mais ou menos isso. A turma ele entendeu, na verdade, que Dark Kitchen era um negócio e montou, só que a gente não tinha nada a ver com Tinha nada a ver com ele. Nada a ver com ele. E, cara, no fim das contas, o Uber Eats perdeu a briga aqui, né? Ou não? Foi, então assim, chegou num momento, eu não estava nessa época, eu já tinha saído, mas eu entendi, né, pelo que eu vi ali, não sei se foi de notícia ou de mercado, que o Uber sairia dos mercados que ele não fosse claramente o número 1 ou o número 2. Acho que o Uber, o Uber Eats,
porra, aqui em São Paulo, no Brasil, acho que chegou a ser número 2 bem claramente, mas ainda era um mercado mais competitivo, né? Com iFood, Uber e Rappi. E aí não tava nessa época, então eles acabaram saindo do Brasil Acho que e não é aí porque ia mal, apostaram. é só porque tinha que gastar muito pra virar o número 1, número 2, Exatamente, assim. não, ia muito bem, bicho. Foi uma. A turma era. Porra, a turma da Uber é muito boa, velho. A galera é muito boa, foi um dos lugares que eu trabalhei com gente mais brilhante, assim. Eu olhava pro lado e falei, porra, esse cara é muito bom, essa pessoa é muito boa. Então aprendi muito. Tem uns founder que saiu de lá também, né? Acho que o Bruno da Cloud Humans é de lá. Nos três, né? Claudio Rimes, Bruno, Secato, né? Sim. Serra, Felipe e Ian. Os três foram Os três é do Uber. A Carol da Insider também trabalhando Carol no da Uber. Insider. Só que ela não foi, ela foi contemporânea do meu sócio, não foi contemporânea minha. No dia que eu entrei, ela saiu. Assim. Então a gente teve um almoço assim comum. Quem E. mais? Tem mais alguém vem em mente aí? Porra, não, Talvez. da Uber não, velho. Mas a Puxa, turma. Mas, pô, turma boa, A né? turma boa, velho. A turma boa. E aí você, cara, começou a olhar isso aí, tipo, aos pouquinhos, assim, mas quanto tempo entre começar a olhar e de fato. A gente. Então meu sócio, eu discutia um pouco com o meu sócio ali. Vocês eram mesmo departamento? Onde vocês... Ele sempre foi de tech, mas ele meio que fazia tudo, assim, automação de uma porrada de coisa. Então ele era o cara tech, só que ele tinha saído da Uber e foi pra Rappi. Traidor. É, a turma não curtiu muito lá não, mas o cara ele manteve um relacionamento muito bom com as duas. E, e aí eu falei, meu irmão, vou sair da Uber e vou montar essa. Aí eu tava discutindo, então eu já tava maturando a ideia ali, vi que tinha um negócio bem bom, tinha um cheiro ali no mercado. Falei, ó, vou sair, vou captar uma grana e vou montar a estoca fora da Uber, velho. Vamos nessa? Ele, porra, vamos. Então, bati na porta da Canary, falei com o Florian lá, e aí em pouco tempo a rodada saiu, saí da Uber, ele saiu da Rappi e a gente montou a estoca 2020? 2020, pré-pandemia, velho. Assim, Pré-pandemia. não foi, a gente não sabia o que estava para acontecer e, e aí captamos essa grana e pedi demissão em janeiro, ele pediu em fevereiro. Então E eu já levantou quanto aí? levantei, bicho, ali na época foi pouca grana, foi $300 mil. Porra, Canary era... Mas depois eles investiram mais 2, 3 vezes ali. É, bicho. Mas assim, eu tava no. Bicho, não tinha nada. Então eu tava no. Era pre-revenue, pre-tudo, assim. Investiram Então, no sonho, 300 mil investiram no dólares sonho. aí. Os caras, pô, eu gosto demais dos caras da Canary. Depois eles double down ali, triple down, né? Deram várias. Investiram depois no. Salve pro Florian aí, que virou um amigo recentemente. A gente era inimigo antes, agora a gente virou mesmo? brother. É. Que isso? É porque, bem, eu já contei no meu LinkedIn já essas tretas aí, mas é tipo assim, eles... Na época lá, eles estavam testando um negócio de tipo. A galera tava pegando o term sheet deles e meio que usando pra shop around, assim. Aí eles estavam testando uma estratégia de pressão. Aí a gente tava com o termo da Maia já. E aí eles falaram assim: cara, a gente cobra esse deal aí, mas tem que decidir nos próximos 5 minutos, tá ligado? Aí eu fiquei, caralho, bro, que porra é essa, tá ligado? Aí depois eu era da Loft, eu tinha meio que inveja, porque eu também era mercado imobiliário e tal. Entendi. Aí eu tinha um ranço, mas aí eu percebi que eu só era invejoso mesmo. Eu falei com ele, falei assim: ô, foi mal, mano, eu só era invejoso mesmo e tal. E ele é bem gente boa, adoro ele. Não, os caras são, pô, eu sou fã da turma da Canary. E, Pô, pô, um Marco, fundo Léo. onde de fato é feito por empreendedores, né? Os caras são bons, velho. Gosto bastante. Caralho. Recomendo Mano, também. cara, eu tenho que fazer uma menção aqui pros caras do Big Bets que assistem aí o negócio. Eu fiz um episódio que eu fiquei falando quais são os fundos bons, quais não são, não falei deles, mas, pô, os caras do Big Bets são fera. Salve aí pro Manzano, salve pro Ale também. Falei aí já, pronto. Pô, a Feito. Ale, bicho, por coincidência, eu chamo de Xande, né? É. E ele é de Salvador. Ah, é. E, pô, ele era meu amigo da época lá de. Quer dizer, ele é meu amigo, né? Mas quando eu vim pra Salvador, um dos primeiros amigos que eu acabei. Da primeira turma que eu acabei entrando foi a turma de Xande, né? Máfia Salvador aí, que velho. é, Que da hora, a cara. turma de Salvador aí, né? Porra, e ele não investiu, não? Não investiu porque velho, eu não sabia que ele tava com esse negócio. Na verdade, não, acho que ele montou depois, enfim. Não, Big Bets eu lembro que em 2018 já tinha. 18, né? Já. Então eu não sabia, enfim, a gente perdeu um pouco de contato. E aí depois Aí hoje eu me bato com ele ali, a gente troca bastante ideia. Pô, De maneiro. vez em quando a gente troca ideia. Então Mas foi só a Canary mesmo, assim, ou entrou uns anjos também. entrou o Fabiano da Log, entrou o Bilbao da Rappi Pronto. e entrou uma anjo da Uber. Então, uma acho que foi a funcionária número 20 da Uber Eats lá nos Estados Unidos. Caramba. Ela viu o conceito, ficou encantada e acabou E investindo você conhecia pela empresa, assim, e pela tal? empresa. Então, no total, o quê? Uns 400 mil dólares? Não. No começo foi os $400 mil, 400 e poucos mil dólares. E aí, como é que foi esse primeiro ano, pandemia aí e tal? Montar o negócio, MVP? Foi duro ali, porque
A gente estava com uns 4 ou 5 contratos ali, meio que propostas engatilhadas, não estava fechado, mas o cara Quem? queria. Ah, uns e-commercezinhos pequenos, os caras porra, Ilha da Beleza, uns caras, não sei se nem se ele tá no mercado, né, mas é, uma turma boa naquela época, não sei como é que eles estão hoje, nunca mais tive contato. Mas aí em março veio a pandemia e ninguém queria fazer mais nada. Então a gente teve que passar uns 4, 5 meses ali, não, 3 meses na verdade, só tentando investigar produto e tudo mais, tentando vender. Então eu era com o telefone de um lado, tentando vender para o operador logístico, né? Então o nosso modelo de negócio a gente faz logística para e-commerce e eu faço isso sem ter ativos. Então eu não alugo o galpão, não compro, então eu basicamente pego um operador de logística super mais tradicional, né, que faz venda offline, logística offline, e converto esse cara num operador logístico online, né, de e-commerce super ágil, com base em Então tecnologia. você acha alguém que tem um espaço ali ocioso, talvez, No tal? começo era ocioso, e aí eu converto esse cara num operador logístico, assim, essa era a hipótese, era a ideia, né? E aí então era meu sócio tentando, quando teve a pandemia, programando um WMS, que é o sistema que gerencia o galpão. Um dos primeiros caras quer dizer, a primeira pessoa que entrou na Estoca, a gente não sabia, a gente sabia de logística última milha, né, de motoboy, né, e entrega, mas a gente não sabia da logística do galpão, que é o nosso core business, né, estoca, né, tem que saber estocar, mas a gente não sabia fazer, então a gente precisava de alguém que soubesse. Mas vocês não estocam, pelo que você falou, né? A gente estoca, mas através de parceiros, né, que a gente gerencia. A gente é responsável pela mercadoria, se extraviar é a gente que, né, se tiver perda, é a gente que reembolsa. Mas o operador lá dentro do CD é vocês Não ou é não? nosso, Aí o é do cara. parceiro. Entendi. Mas a gente não é um Airbnb, a gente é eu diria que um marketplace gerenciado. Na verdade, a gente não é um marketplace porque eu não conecto pontas. Eu vendo, eu tenho os meus parceiros aqui, que eu garanto o SLA, né, o tempo de entrega, garanto tudo, que não vai ter perda e tudo mais. E eu vendo para o varejista. O varejista me contrata. Ele nem sabe quem é o galpão, nem precisa, sabe, mas não precisa saber. Porque se tiver atraso, se tiver perda, é tudo comigo. Então eu reembolso, eu garanto que o negócio vai rodar fluido. Então no começo era esse cara, meu sócio, programando, esse cara que entrou, Matheus, bicho, tá com a gente até hoje, o cara maravilhoso, sensacional, ajudando a construir o WMS, entendendo da operação, e eu tentando convencer um varejista, o primeiro varejista, o primeiro cara de galpão a comprar a ideia ali. E a gente só conseguiu fazer isso em maio, final de maio, 29 de maio, não, 31 de maio, último dia de maio, a gente fez o primeiro despacho de pedido, e aí depois nunca mais parou. Então, Mas é um negócio que, tipo, sei lá, acho que tem bastante network effects, né? Em certa maneira, que, tipo, sei lá, a ideia era meio que fazer dark stores, né? Então, no começo era Dark Stores. Depois a gente viu que a dinâmica de imobiliário no Brasil não é tão parecida com a dinâmica dos Estados Unidos, por exemplo, que lá faz mais sentido o Dark Stores, porque você tem um metro quadrado significativamente mais barato e no Brasil, né? A 10 quilômetros, 12, 15 quilômetros do centro, assim, né? Então a gente está, por exemplo, então a gente moveu a tese de vários estoquezinhos na cidade para estoques médios nos arredores da cidade. Então a gente tem, por exemplo, hoje 4 operações em São Paulo. Uma que está dentro de São Paulo, que é na Lapa, aqui, Itapevi, Cotia e Vargem Grande. Então a gente não precisa estar dentro de São Paulo, porque o real estate seria mais caro, né? Então a gente. E aí ter galpões um pouco maiores, de 2, 3 mil metros quadrados, dá uma diluição, dá uma diluída no custo, né? E pro e-commerce, ele contrata você pra ele não ter que ter o estoque próprio. Para ele não ter que ter o galpão próprio. O estoque é dele, né? O da mercadoria é Isso, o dele, galpão, né? mas o galpão. Então ele contrata a gente hoje para não ter dor de cabeça com o processamento de pedido. Então eu conecto com a plataforma de venda dele, desde um Shopify, VTEX, Mercado Livre, TikTok Shop agora que está rodando. Conecto com o RP dele. Tenho o meu WMS para importar, para receber o pedido, armazenar, separar, empacotar, customizar com a embalagem dele, com a embalagem minha, tiro foto do pedido, dou timeline de tudo que está acontecendo. E tem um TMS, que é a última ponta ali, que depois que o pedido está empacotado, eu faço escolho
a melhor transportadora com base em preço e prazo. Então, eu tenho esse motor que você coloca seu CEP ali e eu dou duas opções de um rápido, um barato e um grátis. Com base na sua escolha, eu pego esse pacote, boto na mão da transportadora e dou o código, a página de rastreio para o varejista. Então, eu cuido da ponta a ponta do negócio. O americano é o Amazon Fulfillment aqui, ou não? Como assim o americano? Nossa, a versão americana disso é o Fulfillment Isso, lá. exatamente, o fulfillment da Amazon. Só que o da Amazon, ele só faz para a Amazon, né? E a gente é o neutro que está aqui, que se você quiser mandar para a Amazon, eu mando, para o Mercado Livre eu mando, para sua marca própria eu mando. Inclusive, a gente é mais focado em marca própria. O New Balance, por exemplo, é cliente nosso. Você comprou no site da New Balance, a gente vai fazer a entrega. Super Coffee, aí tem várias outras empresas. Então, hoje a Amazon e o Mercado Livre fazem isso também para as operações dele, imagina, né? Aqui no Pra Brasil eles, né? e tal. Mas não fazem para Não fazem o estoque próprio e tal. Não fazem para neutro. E aí, cara, então o e-commerce, ele que se responsabiliza por fazer os produtos chegarem lá para vocês e eles que falam para vocês quando quer para entregar onde, vocês fazem todo o resto. Isso, então ele manda a mercadoria e eu tô plugado no canal de venda dele. Quando ele vende, o meu sistema importa o pedido, entra no RP, gera nota, gera etiqueta de frete, casa as duas, coloca na fila de separação, que aí, como a gente tem milhares e milhares de pedidos sendo separados, empacotados todo dia, então eu tenho que orquestrar para entender que o pedido A chegou e o B chegou. Pô, na verdade é melhor empacotar o B primeiro, porque o B vai sair no caminhão de duas, então a gente orquestra tudo isso e faz a entrega. Então, no final, a gente Você empacota também. empacota com a embalagem do cara, com a embalagem nossa, customiza. Então, dá para sair, por exemplo, uma cartinha lá, você comprou, sei lá, um presente para sua esposa, sua namorada, sua esposa, né? Esposa, Sua casei esposa, aí, casou. graças a Deus. Parabéns, velho. E aí dá para sair com o nome da sua esposa, pode ler para minha esposa. Então, a gente customiza no nível do pedido. Então, a gente ter construído tecnologia para o galpão foi o nosso grande diferencial. Uhum. Hoje eu consigo customizar roteirização dentro do galpão. A gente tem como se fosse um Google Maps, um Waze do galpão. Eu orquestro a mercadoria que tem que sair da posição bloqueada para posição de separação, e boto curva A mais perto da separação do que a curva BC. Então, a gente orquestra tudo no galpão, tira foto de todos os pedidos. O dia que você comprar, o dia que alguém comprar um pedido num site e no código de rastreio tiver a foto do item, foi a estoque que fez. Então, toda essa parte de converter a logística numa experiência e não simplesmente numa linha de custo ali, é a nossa missão. Então, a gente acredita que a logística é uma ferramenta de marketing hoje, de recompra. É uma grande ferramenta de recompra, né? Então, esse é o nosso grande ponto ali. E o rastreamento, sei lá, você falou que você usa empresas terceiras para fazer a entrega e tal, mas o rastreamento, sei lá, meio que parece que é vocês. É a gente. Então vocês são integrados em todo o sistema de rastreamento e vocês centralizam isso. Então imagina você comprar hoje numa loja... Insider. Comprou na Insider. Pronto. Então você comprou a Insider hoje e aí recebeu para a transportadora A. Então, eu não sei como é que a Insider faz hoje, mas você provavelmente vai receber um rastreio da transportadora A. E no mês que vem você comprou o Insider de novo. Aí você recebeu um rastreio da transportadora B. O rastreio da transportadora B às vezes não tem a mesma experiência da A. Então, na estoca, independente da transportadora, o rastreio vai ser o mesmo. Vai ter a identidade da Insider, vai ter as etapas traduzidas, bonitinhas, porque às vezes o transportadora fala assim, saída, entrega cancelada. O cara fala, pô, cancelaram meu pedido. Mas, na verdade, é um status interno que a transportadora não filtra. Saída, entrega cancelada, foi de uma filial para outra, né? Então, era um código que o consumidor não precisava ver. Então, tem muita coisa ali que a gente vai filtrando e vai colocando, seu pedido está em trânsito. Você não precisa saber se a transferência de uma filial para outra da transportadora X falhou. Velho, seu pedido vai chegar. Então, se perdeu a janela das 2, vai chegar na das 3. Então, a data vai ser cumprida. Só que aí gera uma porrada de ansiedade, a turma viu um status lá cancelado, alguma coisa, o consumidor fica ansioso, já abre um ticket, aí na verdade já está tudo certo. Então o que a gente faz com o nosso TMS, nosso código de rastreio, nossa página de rastreio, é conectar com uma série de transportadoras, tem milhares de status de código ali, né, de entrega,
a gente traduz aquilo ali para uma entrega, para um código amigável ali, para que a turma entenda que tá tudo bem com o pedido. Oi, tem robô pra caramba lá no negócio, não? Não tem, velho, não tem. Rapaz, essa parte de automação, velho, é a quarta vez que eu tô num processo agora para entender se faz sentido a automação. Em alguns casos faz Tu vê sentido. os videozão da Amazon lá, é maneiro, pelo menos. Se é bom, eu não sei. Ué, assim, eu tô na quarta onda de estudo para ver se faz sentido automatizar pelo menos uma parte, mas pela quarta vez, eu diria que uma vez por ano a gente estuda para ver se faz sentido ou não. A gente ainda vê oportunidade de melhoria de produtividade só com o sistema. Então, e aí quando a gente foi ver agora na quarta onda de estudo, a gente foi ver a produtividade nossa sem qualquer robô. Até eu tenho uma esteira, né? Eu não tenho um robô que vai caçar o pedido ali. Mas eu tenho uma esteira, em alguns galpões que tem, né, que tem mais demanda, eu tenho uma esteira que vai, pelo menos, transportando um pacote mais rapidamente. Mais robôzinho que pega, não. Só que quando a gente foi ver, comparar o nosso custo, nossa produtividade, custo por pacote, ou produtividade por pacote por hora, produtividade por operador por hora, a gente está muito próximo de uma automação que tem robô pegando pedido, trazendo para a pessoa, né? E aí os investimentos são altíssimos. Então, assim, ainda a gente vê muita oportunidade, até por conta do custo de mão de obra do Brasil, né? É muito mais baixo, né, É do muito que mais nos Estados baixo, né? Unidos. E assim, abundância de mão de obra, porque às vezes não é nem o custo baixo, às vezes não tem mão de obra, né? Então, ou você tem um robô, ou você não faz um trabalho manual. Então, tem alguns casos que são assim. Então, a gente percebeu pela quarta vez que ainda não faz sentido automatizar 100%. Mas algumas automações a gente já está começando a usar. Oi, vocês, tipo, tem agora galpão no Brasil inteiro, assim, cara? Tipo, eu Tem, imagino que o cara ele entrega no Brasil inteiro e ele não quer ter 50 provedores disso, né? exato. A gente entrega o Brasil inteiro, mas ainda a gente tem uma dinâmica fiscal muito forte no Brasil. Então, a nossa ideia era ter galpão do sul ao norte a sul, espalhado pelo Brasil inteiro para fazer, né, para mandar disparar o pedido. A nossa tese inicial era essa, né, que eu até acabei de comentar da Dark Kitchen. Só que no Brasil tem nosso sistema fiscal que é super complexo, né? E aí a gente entendeu que não fazia tanto sentido, no primeiro momento, expandir para outros estados que não tivessem incentivo fiscal. Então a gente foi para os estados de incentivo fiscal. Que Então, incentivo é esse? é ICMS. Então, São Paulo não tem para alguns quinais, né, para alguns tipos de produto, mas a turma está em São Paulo por conta do volume. E aí os estados que têm incentivos mais óbvios, Minas e Espírito Santo. E agora Pernambuco tem também. Na verdade, outros estados começaram a ter, então tem um específico em Santa Catarina, Bahia e tal, mas esses estados são mais. Mais Mas não entendi por que isso é importante, assim. porque o ICMS vai de X para quase. O ICMS passa a ser 1,3%. Então você tem uma redução de custo absurda do produto, da venda do produto. Então, para o varejista, para o e-commerce, vale muito a pena. Mas ele não tá vendendo para todos os estados, ele precisa fazer o produto Mas chegar. você não recolhe ainda para o estado de destino, você recolhe para o estado de origem, né? Então. Mas você tem que ter galpão nos lugares tudo, não? Não. Você. A partir de São Paulo ou de Minas, a gente manda para o Brasil inteiro. Entendi. Então, pô, se o cara mora em Manaus, ele só se ferrou mesmo, vai demorar para chegar. Exatamente. Entendi. Então, na verdade, assim, por exemplo, a parte fiscal chata aqui, mas você paga 1,5 mais a diferença de alíquota entre um estado. Então, ao invés de você pagar o ICMS cheio mais o DIFAL, que é essa diferença de alíquota, você paga 1,5 mais o DIFAL, né, que é a diferença de alíquota, e mais 1,5%. Então, você sai de 12, 18% para 1,5%, mais a diferença de alíquota do estado de destino. Então, faz todo sentido. Por isso que Extrema, Minas Gerais, tem um mundo de galpão lá. A Estoca tem 2 galpões lá, em Extrema. Cara, faz sentido total. Cara, o tanto de mercadoria que vai ter em cada galpão, é vocês que preveem isso ou a própria empresa que prevê? A gente que prevê. Na verdade, é um trabalho em conjunto. Então, a gente recebe o forecast, né, a previsão de vendas ali do varejista. Com, tipo, o que ele vende, quanto que ele vai vende vender. para onde? A gente tem o histórico. Hoje, a gente tem time de dados que faz, né, análise, né, e o time de relacionamento com o cliente, ele vai, em conjunto com o cliente, né, com o varejista, a gente vai entendendo qual que é o volume que provavelmente vai acontecer.
a gente recebe um forecast, calibra esse forecast e a gente fala, ó, isso aqui vai para... Na verdade, assim, hoje ainda a maior parte da distribuição de produto é fiscal. Então, por exemplo, para São Paulo, para venda de cosmético, para São Paulo, é melhor estar em São Paulo do que estar em Extrema. Então, tudo que for vendido para determinada marca de cosmético, para São Paulo, sai de São Paulo. Tudo que for vendido para fora do Brasil, para fora de São Paulo, sai de Extrema, em Minas Gerais. Então, aí é uma conta meio que fiscal versus uma conta geográfica. Então, agora, a gente tem Pernambuco. Então, agora faz sentido a gente falar, ó, sua venda é 10% para o Nordeste, 15% para o Nordeste. Avança seu estoque para Recife, e aí agora a gente vai reduzir o prazo e custo, né, de frete de Recife, e muito provavelmente é que esses 10, 15% podem virar 20% porque a gente melhorou a experiência para lá. Entendi. Então o ICMS ele é cobrado baseado de onde saiu a mercadoria. Exato. Então, se a mercadoria saiu de Minas, ele vai pagar o ICMS de Minas mais a diferença de alíquota para o estado. Então, se ele estiver num estado que tem um incentivo fiscal, como o Espírito Santo, Minas, ele é mais interessante estar lá. Cara, não tinha a menor ideia disso aí. Eu achava total que era uma coisa de tipo... Cara, tu vai pegar o galpão mais perto, assim, para chegar mais rápido e tal, mas... Não, tem isso também, né? A gente está fazendo isso. A ideia é que a gente faça isso agora. E esteja lá em Recife. Aí eu quero abrir Salvador, quero abrir Fortaleza, quero abrir Goiânia. Mas o ponto é justamente esse, assim, né? Tem que entender se fiscalmente faz sentido. Tem que ter mais incentivo de ICMS aí nas cidades do Brasil para... Tá tendo reforma tributária agora, né? Então a gente ainda está estudando para ver como é que isso vai influenciar. Pelo nosso modelo flexível, a gente pode estar em qualquer lugar em um mês, né? Então eu tenho uma lista de parceiros galpões, operadores, né, que a gente mapeou, licença de Anvisa e toda aquela parte de... Então a gente tem mapeado ali parceiros que a gente pode abrir galpão muito rapidamente. Então essa é uma das grandes vantagens que a Estoca tem versus um operador que é mais estático. E você falou de Anvisa, cara, também veio na cabeça se vocês conseguem fazer coisa de comida, assim, e tal. A gente faz muito suplemento, a gente faz a nude de leite de aveia, a gente faz não é comida, mas é suplemento, né, que é a parte de amendoim da Dr. Peanut, que é da Suplay, faz a própria Max Titânio, Vitafor, então tem muita coisa de saúde, faz a dobro de corrida, né. Eu uso o dobro, muito bom. Eletrólito. Ah, é? É, gosto. Os caras são clientes nossos, então a gente faz bastante coisa de saúde. E, cara, na dinâmica competitiva, assim, é mais, tipo, cara, versus a pessoa fazer por conta ou outros provedores hoje em dia? Tem os dois, né? Então e a gente tem os dois, acabei não falando, mas a gente tem dois serviços, né? Normalmente o e-commerce ou vai estar no operador ou vai estar por conta própria. E aí não tem uma receita, não tem uma lógica, assim. Às vezes o cliente fala, tô pequeno para ir para o operador, então eu vou rodar em casa. Ou então o cara fala, agora ou então eu tô no operador porque eu tô pequeno, quando eu crescer eu vou verticalizar. Então cada um pensa de uma forma. Ou ele vai estar num operador logístico que atualmente, né, tem bastante gente mais offline, né, que não tem muita tecnologia ou tem pouca tecnologia. Ou vai estar, né, na Estoca, né, que tem tecnologia própria, ou vai estar rodando em casa. E a Estoca tem a opção de ir na casa do cara. Então, a Insider, por exemplo. A Insider foi cliente nosso, foi o nosso terceiro ou quarto cliente. E eles foram clientes aqui em São Paulo e eles não queriam terceirizar. Eles falaram, bicho, eu vou rodar minha operação própria aqui no Cambuci, né? Acho que o Yuri até comentou aqui no podcast. Eles têm Extrema também, eu acho. Então, qual que foi a história? Ele falou, ó, eu não quero terceirizar, porque ele tem uma tecnologia lá que ele não quis abrir mão naquela época ali. Acho que agora ele tem um operador lá em Minas e um know-how que ele tem ali de receber produto e tudo mais. Então ele queria manter a tecnologia lá. Eu fui na operação dele e montei nosso sistema lá. Ele foi nosso primeiro cliente de SaaS, a Insider. E hoje é um produto nosso. Hoje o cliente que fala, não quero terceirizar, eu vou até o galpão do cliente e monto o SaaS lá. Entendi. Então ele roda com a equipe dele, com o galpão dele, Anvisa dele e com o nosso software e nossa malha de frete. E aí a Insider quis ir para Extrema, a gente não tinha Extrema na época, era 2021. E a gente, infelizmente, ele com dor no coração, perdeu a Insider. Volta aí, Yuri. Patrocina o GigaCast e volta pra Estoca, seu trouxa. Mas, cara,
E SaaS você ganha uma fee fixa, meio proporcional, pedido. tanto por pedido Tudo também. por pedido pra gente. Pedido e pallet, né? Então, o SaaS, naturalmente, é por pedido. E, cara, a maioria da galera é tipo assim, é cliente grande que paga as contas, é o volume assim, é bem diluído, como que é? É bem diluído, a gente tem clientes grandes, né? Então eu citei aqui alguns, tem a Cream de cosmético, tem a Boca Rosa, que é, né, de cosmético também, tem a Oli, que é pô, bem uma turma fantástica lá. E tem os pequenos também que compõem ali a dinâmica do galpão. A gente tem uns cortes, né? Então, para cliente que faz menos de 500 pedidos por mês, a gente acaba pedindo um tempo ali para ele crescer um pouco mais e vir, porque abaixo de 500 pedidos ainda tem uma volatilidade, né? A gente sofreu muito com cliente que, não é todo, mas tem cliente que está fazendo 100, 200 pedidos que às vezes vai descontinuar o negócio, não é muito forte no offline, no online ele não quer seguir muito. Então, 500 pedidos a gente acha que é uma arrebentação ali que foi cruzada e vai ter uma maior estabilidade na operação. Então, 500 por mês? 500 por mês, é. Por mês, entendi. E não é um volume tão, né, considerável, mas já é algo mais assim, estável, né, que não vai deixar de existir. O ideal seria mais próximo de 1.000, mas a partir de 500 a gente já recebe. Legal. E aí, cara, vamos voltar. Aqui a gente contou muito da atualidade aqui e Sim. tal, mas vamos voltando. Cara, quando vocês passaram lá na Y Combinator, foi em janeiro de 21, né? Janeiro de 21. E aí, cara, como que era, assim? Qual situação que você tava, a empresa, naquele momento? A gente tinha captado com a Canary essa primeira rodada. A gente é muito eficiente em caixa. Então, a gente nunca foi aquela empresa queimadora de caixa forte. Então, a gente foi fazendo muito paulatinamente, com a preocupação com margem bruta, como que isso aqui não é que a gente vai precisar pensar em como vai dar dinheiro lá na frente, a gente quer que dê dinheiro agora. 400 mil reais não dá pra ser 400 mil dólares. Ah, 400 mil dólares. Não foi 400 mil reais. Mas 400 mil dólares também não dá pra fazer muita loucura não, né, cara? Não, exatamente. Então, mas assim, eu poderia ter captado, né, uma grana maior ali, mas assim, a gente é muito preocupado com o cap table, então a gente tem um cap table bem saudável. São dois sócios, dois Dois co-founders sócios, só. dois co-founders. E então o cap table nosso está bem saudável, mas então a gente sempre procurou ter o dinheiro ideal, assim, né? Naturalmente, às vezes eu ficava assim, pô, vou captar uma mega rodada aqui, como todo mundo captou, eu não conseguia às vezes, quer dizer, não conseguia algumas vezes, mas foi até bom pra gente, porque isso fez com que a gente se regulasse, a gente saiu daquela maluquice de valuation de 2021. Então ajudou a gente a ser uma empresa mais consciente financeiramente ali também. Então a gente não teve nem abundância de capital nem escassez, a gente teve quantidade, eu considero, ideal. Mas voltando para a YC, a gente estava na Canary e aí eu tinha tentado já me falar com o ecossistema de fundo de VC aqui no Brasil, vi que tem fundos muito bons, mas é um mercado menor, né? Assim, é mais restrito em opção. A gente não é de Harvard, de Stanford, nem nada, né? Então a gente não tinha esse selo, precisava de algum selo para estar lá fora. E aí o selo era o YC. Então não é óbvio você ir para o Y Combinator depois de você ter feito um pré-seed, né? O ideal é que você vá para o Y Combinator como primeiro cheque. Mas foi essencial para a gente, bicho. Então a gente acabou abrindo um relacionamento com vários fundos de fora, né? Desde os mais nichados até um A16Z. Então a gente fala com todo mundo por conta da YC. Se a gente tivesse do Brasil tentado falar com essa turma, é um desafio basicamente impossível. Não, vocês tinham, pelo menos tinha Canary, né, que é um fundo mais conhecido e tal. E agora, pô, tem uns caras às vezes que falam assim, não, primeira rodada eu quero captar com os gringos já. Falo assim, irmão, Não, boa sorte. se você conseguiu captar com Canary, ou com o Maia, ou com o Big Bets ali no começo, e aí ganhar atração e tudo mais, fazer mais uma rodada aqui no Brasil, e depois ir para fora, aí tudo bem. Mas você captar fora num estágio, no primeiro ano de empresa ali, não é... Mano, é lenda, né, se o cara É. consegue, tá ligado? E aí a Eco Mineiro foi isso. Então o funil inverteu, a gente começou a ser abordado por vários fundos, construímos relacionamento, e esse foi a nossa grande motivação da YC. Mas fizeram rodadona lá, Demo Day e tal? Fizemos Demo Day, foi um seed bom, e aí assim, a gente tomou uma diluição ali no começo, e a gente precisava equilibrar o cap table. Então a gente captou $1,5 milhão de dólares, num valuation controlado. Então, assim, a gente viu gente captar bem mais, mas a gente falou, ó, se a gente captar mais, o nosso cap table vai... Né? Então, a gente, no passado, a orientação era capta o máximo que você conseguir no maior valuation possível e vamos nessa. Só que isso
né, pode deixar o founder ali numa situação perigosa. Então a gente foi mais consciente, mais, mais bloco a bloco ali. Mas renegociou com a Canary ali, com os anteriores também ou não? Não, continua Continuou bem. Continua. E aí tá com o cap table saudável agora. captando saudável. Cap table saudável, pra quem não sabe, quer dizer que o maluco tem ação pra caralho, entendeu? Então se vender vai encher o bolso de dinheiro. Não, tamo cap table bem, velho. Assim, a gente é super consciente com isso, então... e eu faço bastante conta de quanto dinheiro a gente vai efetivamente precisar, né? Então, a gente fez um Series A com a Stella, e aí depois entrou FJ Labs, entrou outros fundos logo depois da YC. E a conta de valuation, naturalmente a gente não fica buscando valuation no começo, né? Mais o cheque que a gente precisa versus o bench de diluição que cada rodada tem. Só que eu sempre olho múltiplos de receita muito conservadores. Eu vou conseguir entregar 4 vezes receita, 2 vezes receita, né, lá na frente, porque pra gente não ter que tomar down round e tudo mais. Então, essa dinâmica faz parte da conta que a gente sempre Mas faz. fala aí, mano. Sei lá, eu sou mais da tese do assim, tipo, mano, levanta no maior valuation que dá aí e tal, só não gasta, tá ligado? Pode ser, mas assim, eu acho que cada um pensa de uma forma, assim. Eu acho que se tiver muito dinheiro no caixa também, às vezes você dá uma... Tentação, né? Você fica... Eu vou dar um exemplo aqui do porquê, né, para ilustrar um pouco esse pensamento. A gente tem 2 empresas que captaram, que são análogas, né, que não estão no Brasil, mas captaram, que são mais ou menos a estoca, na América Latina. Captaram com grandes fundos, 20, 30 milhões de dólares. Os caras têm tecnologia, construíram tecnologia, mas eles foram para um modelo que... Eles viram que é muito difícil colocar um modelo como a gente colocou de pé, um asset light. Se a gente tivesse muita grana, primeiro, o terceiro, quarto não que a gente recebesse de galpão para botar um modelo de pé, eu ia falar, bicho, aluga isso aí e vamos nessa. Vamos montar. Resolve com dinheiro, né? E os caras montaram... Então, assim, a Stock é a única empresa que conseguiu botar esse modelo de pé. Porque a gente não tinha... A gente tinha capital na medida ali. Não era nem escassez para a gente não conseguir desenvolver, nem abundância. Então, esses caras tiveram abundância de capital. Eles têm 3, 4 galpões alugados hoje com custo fixo absurdo e mão de obra ali operacional. Então, é uma empresa meio tech, meio serviço. A gente é tech. A gente oferece o serviço, mas a gente é uma empresa que consegue escalar como uma empresa tech, garantindo a qualidade ali da empresa de serviço. Então, isso é um pouco da abundância, talvez, de capital, que se a gente tivesse levantado muita grana, talvez a gente tivesse ido para um lugar mais... E nesse Series A foi quanto que vocês levantaram? Esse Series A foi $6,5. Então, Pô, então o negócio cresceu muito nesse 1 ano e meio, assim, já, de cara. cresceu muito. A gente... Bicho, primeiro ano eu nem considero, porque crescimento de base zero é nada, mas depois a gente cresceu 8 vezes, depois umas 6 vezes. Ano passado a gente cresceu 4 vezes. E chegamos no break-even. Então hoje a gente é uma empresa geradora de caixa. E aí vocês levantaram essa outra rodada agora, foi um Series B, né? Assim, não foi um Series B porque a gente fez uma rodada interna. Então, esse foi o nosso dilema aqui, né? Nosso pensamento, né? Então, a gente tem caixa do Series A ainda. Então, dos 6 milhões e meio de dólares que a gente captou, bicho, tinha uma boa parte dessa rodada ainda, porque a gente é muito eficiente para crescer. Chegamos no break-even, só que eu falei, pô, tem frente para a gente investir. Então, podemos investir com caixa própria? Podemos, mas vamos ter um pouco mais de liberdade para investir em 3 frentes. E aí a gente acabou optando por captar uma rodada. Se a gente fosse para um Series B, eu ia tomar uma diluição desnecessária e ter um caixa, ia ter que levantar um capital também maior do que a gente precisava agora. Então, captamos num valuation, foi ideal para a gente, né? 500 milhões de reais? 500 milhões de reais. Diluímos muito pouco. E a gente tem dinheiro hoje para testar novas teses e para investir em 2 grandes frentes que a gente vai... E rodada interna quer dizer que foram os próprios investidores que investiram mais. A Stella, a YC, investiu de volta, a FJ Labs e a Iron Grey. Então, os 4 acabaram investindo... Os 4 do Series A reinvestiram a Canary investiu no Series A também, mas acabou que o follow não foi um follow, foi um valuation 2 vezes maior do que o do Series A. Uhum. Então, não foi uma rodada bridge, foi uma rodada ali que a gente aumentou 2 vezes. E pra gente foi super saudável. Então, o cap table tá bem saudável, tem caixa para testar uma tese ali que a gente vai testar e investir nessas 2 grandes frentes que a gente vai
Que é segredo ainda, pelo jeito. Não, as duas grandes... A tese, bom, posso falar, mas as duas grandes frentes que a gente vai fazer, tecnologia para logística offline. Então, a turma que era 100% e-commerce em 2020, 21, 22 ali, talvez, a partir de 2023 começou a explorar venda offline. Então, a turma que era 100% e-commerce passou a vender para, né, lojas de departamento, farmácia e tal. Mas mais multimarcas do que loja própria, assim. Mais multimarca do que loja própria. Então, grandes varejistas, né, né, de roupa, né, de cosmético, de farmácia. E aí a gente lançou esse... Não é que a gente lançou, a gente foi obrigado a fazer esse produto. E não era um produto tão pronto, né, para a época, em 2023. Ele ainda não está tão pronto, né, porque a gente não conseguiu imprimir muita energia, quer dizer, não estava muito pronto. Aí levantamos essa rodada para a gente investir forte em tecnologia, que é diferente, né? O WMS, que é o que orquestra o galpão, ele é construído completamente diferente para o B2C do que pro offline, que é o B2B que a gente chama. Então, uma das teses é essa. E a segunda frente é investir numa inteligência de preço de frete. Então, a ideia é que a gente entenda mais ou menos como o preço dinâmico da Uber. A gente quer entender a elasticidade de preço de cada CEP. Então, às vezes, um frete de R$9, que custa R$9 em São Paulo, se você aumentar para 10, às vezes a conversão se mantém igual. Então, você pode pegar esse R$1 que você, né, estaria dando para aquela região e subsidiar um frete para a Bahia, que lá, de 13 para 14, converte mais. Então, a ideia é que a gente tenha essa dinâmica de elasticidade de preço. E esse é um mega desafio de dados. Então, essa é uma segunda grande frente que a gente... Parece simples, mas é uma desgraça, né, velho? Bicho, é duro. E aí, a ideia é vocês contratarem uma mão de dev com essa grana, assim? A ideia é investir em desenvolvedor, em contratação, né? Então, esse vai ser a grande frente nossa. E naturalmente, time de vendas, né? Porque a gente precisa... por mais que AI aí esteja, né, automatizando porrada de trabalho de SDR ali, Igual a AWC, os patrocinadores aí, pode contratar, valeu. A gente vai, então, investir bastante em expansão, né, do nosso core business e ao mesmo tempo, contratar desenvolvedor para esses produtos novos. Pô, da hora, cara. Mas secundária zona, então, não rolou nessa rodada, não, velho? Rolou. Rolou? Yes! Venceu na vida, bro. Finalmente, os empreendedores ficando ricos nessa desgraça. Pô, eu tô dando muito rolê com os caras que vendem curso, tá ligado? Os infoprodutor e tal. E aí os caras falam assim, não, porque eu quero equity e tal, blá, blá, blá. Quero fazer uma empresa de minha startup. Assim, irmão, você tá muito melhor que nós, irmão. Porra, os caras de curso mesmo. Você tá botando dinheiro no bolso todo mês, cara. Aqui a gente tá rezando pra alguém topar fazer uma secundáriazinha humilde pra nós, tá ligado? Pô, eu acho que secundária pode ser um tema meio polêmico, mas à medida que você vai mostrando resultado, crescimento, principalmente a empresa, né, no break-even ali, acho que você tem toda... E você tendo investido 5 anos ali, comendo terra, né, durante um tempo, com salários mais modestos ali no começo, ou até zero salário no começo, né? Acho que é mais do que justificável, né? Pô, e eu acho que quem é contra a secundária é um maldito, tá ligado? Que isso, cara. O founder tá ali sacrificando a alma. Sacrificando a alma, bicho. E o investidor, ele tá lá, tipo assim, boa sorte lá, campeão. Tamo junto aí, tá ligado? Tipo, porra, velho, sem falar que você não quer que eu ganhe dinheiro. Tá louco, velho. Não, mas é isso, velho. Pô, que maneiro, cara. E agora, tipo, como visão em geral, assim, pro negócio, tipo, você vê, sei lá, você levantou mais dinheiro, então imagino que você tá imaginando ir no caminho do IPO, assim, ou você tá indo mais pro caminho do vamos fazer um negócio vai dar muito lucro? O que você imagina? Velho, a gente prefere deixar essas estratégias assim, né, de saída e tal, mais pra frente, porque a gente considera que a gente tá bem no começo ali, apesar de 5 anos de empresa, a gente tem muita coisa por fazer. Você falou 1% do mercado que vocês têm hoje só, né? Se a gente fizer uma conta de que o varejo do Brasil online, né, movimenta uns 200 bilhões de reais por ano, e ano passado a gente entregou 2 bilhões, né, então mais ou menos 1%. Então tem muita pista para a gente crescer e o mercado está crescendo, né? A penetração de e-commerce no Brasil ainda é 13%, no máximo 15%, acho que até menos, né? 14%. Você vê Estados Unidos 30%, China 50%, ou seja, o próprio mercado vai se expandir. Então tem muita coisa por fazer.
E o físico também imagino que é o espaço... E o físico também, né? Então, o físico é um mercado ainda 5 vezes maior do que o endereçável da estoca hoje. O e-commerce, só o e-commerce é 6 bilhões de dólares, ou seja, em valor de logística por ano, no Brasil. E o endereçável do B2B, que é o offline, é 35 bilhões de dólares. E eu desconsidero a indústria da construção e automóveis porque não é o mercado nosso. Então, tirando que chama varejo expandido e restrito, acho que é assim. Então, o varejo restrito, que é onde a gente consegue operar, então é um mercado 5 vezes maior. 5, 6 vezes maior. Então, tem muita pista para acontecer. A nossa cabeça é montar um negócio que para de pé, que é o que a gente conseguiu provar que faz. Então, independente se a gente vai para IPO no futuro, se vai manter a empresa lucrativa distribuindo dividendo ou, sei lá, fazer um M&Azão lá na frente, acho que isso é algo que a gente deixa mais para frente. Porque o que importa agora é fazer a empresa crescer pra cacete, parando de pé, gerando caixa e inovando e entregando valor pro mercado. Pô, isso aí, mano. Pô, eu vou falar, alguém que fala assim, tipo, não, tô fazendo a empresa porque eu quero vender ela mais pra frente. Eu falo assim, mano, que bosta, tá ligado? Distração, velho, assim, e você vai criando expectativa. Sua energia tá bifurcada. Você deveria estar botando... Tem gente que consegue fazer isso. Eu não conseguiria, bicho, eu quero vender a empresa. Eu estaria, acho que, caçando o comprador ali o tempo inteiro e não focando no negócio. Eu acho que a venda é uma consequência, né? A boa venda é quando você é abordado e faz... E o estratégico, não o private equity, né? Que tá ali, só quer flipar o teu negócio e tal, então... Vai aparecendo. Mas, cara, vamos fazer uma aqui de aprendizados agora, que a gente ainda tem uns 15 minutos. Cara, quando você olha pra trás, pro Caio ali de 2020, assim, que te dá um cringe, assim? Tipo assim, pô, era muito ruim nessa parada, assim, então. Velho, eu acho que eu era muito ansioso, assim, velho. E eu era muito... Ainda sou um pouco, né? Mas, assim, acho que eu aprendi a controlar. E eu achava muito que as decisões eram meio definitivas. Então, a gente passou por um dilemaço lá atrás. Se a gente seria uma empresa SaaS, puro SaaS, ou empresa, a YC ali na nossa cabeça, SaaS, ou a empresa de fulfillment. E passamos um dilemão ali, eu fiquei naquela ansiedade, aí foi um peso muito grande pra gente ter largado aquilo. Então, acho que um grande aprendizado que eu tomei velho, nada é muito... Jeff Bezos fala isso, né? Que tem poucas decisões que você toma que você não pode reverter. E eu achava que era tudo irreversível. Pô, se eu matar... a gente chegou a deixar aí, né? Ou demitir, né? Deixar aí 20 clientes. Bicho, com peso muito grande. Imagina você perder receita pela convicção. Foi muito bom, porque a gente focou no full e deu certo. Hoje a gente tem os dois. Mas então, matamos, né, o SaaS lá no passado e voltamos pro full. E eu levava isso com muito peso. Eu ficava sem dormir. E eu falava, porra... aquela decisão me trazia um peso muito grande. E hoje, por mais difícil que a decisão seja, acho que pouquíssimas decisões são irreversíveis. E hoje eu opero com uma incerteza e nesse dinamismo de empresa que está em alto crescimento com muito mais leveza. Acho que esse é um dos maiores aprendizados que eu tive lá atrás. Quem que reporta para você hoje, assim? Quais áreas, tal? Hoje, fora a tech, então, a tech reporta para meu sócio, cara brilhante, Rodrigo Cava, abraço para Cava aí. Abraço pro Rodrigo aí, gente boa. Mas, tipo, produtos também? Não, produto é com ele. Então, produto e tecnologia é com Cava, dados, né, e tudo mais. E as outras áreas, operação, comercial, CS, CX, finanças, estratégia, é para mim. Então, pô, tem muito reporte pra você, assim? São seis pessoas. 6, né? Então tá saudável ainda. Tá saudável. Aí eu, por exemplo, operações, ela bifurca ali entre galpão e transporte. Aí tem um head de cada área ali. Então, aí a gente não é uma empresa muito grande, são 120 pessoas. E a gente acha que dá para ser eficiente, então a gente quer crescer. Mas é 120 muita operação, assim, né? Não tem, então, a gente não tem os empacotadores, né? Então, é muita gente comercial, tem tech, então tech é um terço disso. E tem a turma de relacionamento com o cliente, comercial. Operação é uma área que a gente toca esses 2 bilhões aí, aqui esse ano vai para 3 de GMV, de valor de mercadoria entregue, com acho que 10 pessoas na operação. Cara, mas os CD não faz merda, os galpão não ficam fazendo merda não, cara? Faz, assim, o potencial é grande, só que logística, esses dias até eu até postei ontem no LinkedIn uma frase que eu ouvi num bar. Estava em Salvador agora, passei o feriado lá, e o cara do bar falou assim, na mesa do lado, né? O cara falou, ó, se logística tá indo bem,
é porque vendas está fazendo um mau trabalho. Ou seja, se venda estiver arrebentando ali, logística vai estar gritando de alguma forma. E é verdade, porque pode acontecer muita zebra na logística. Só que a gente acabou construindo, muito inspirado na Uber, e até na Rappi também, né, que meu sócio veio de lá, a gente construiu uma tecnologia que a gente consegue monitorar tudo. E assim, a gente efetivamente faz coisas, a gente toma ações com aquela métrica. Então a gente sabe se João é melhor empacotador do que Maria, então tira a Maria do packing, bota no pick. Então a gente consegue fazer toda essa orquestração. A gente sabe quem separou, quem empacotou, a foto do. Então a gente tem tudo para monitorar. Então, a gente é uma empresa muito, assim, falar que você é data-driven é meio que até clichêzão, assim, a gente efetivamente é data-driven e a gente consegue tomar, a gente mede tudo. Naturalmente, no começo era muito difícil, porque a gente montava dash com 40 métricas. Velho, 40 métricas você não gerencia nada, né? Você só tá olhando ali. Então, depois de um tempo de casa, eu vou dar um exemplo com isso. A gente conseguiu achar as métricas que conseguem dar a temperatura de cada área. Eu vou dar um exemplo de OTIF, que é a métrica de integração do pedido de integração do pedido até entrega. Então, se essa métrica estiver ruim, a operação inteira está ruim. Só que a gente hoje, a gente mede ela, e quando a gente mede ela, e à medida que se ela uma semana estiver baixa, aí a gente quebra ela em várias outras métricas, em várias submétricas. Então a gente não fica com as métricas soltas para eu ver o tempo de integração da plataforma para o WMS, o tempo de separação, de empacotamento, que você se perde, você não consegue ver onde é que está acontecendo. Às vezes o OTIF está bem naquela semana, você não precisa olhar para aquelas submétricas. Então, para a gente ganhar essa maturidade ali de entender para onde a gente olhar, como que a gente concatena as métricas e o que é que vai dar a temperatura ali do calor que a gente precisa olhar, demorou, ainda estamos em evolução, mas demorou um tempo. Então, hoje, respondendo a sua pergunta, a gente dá merda, mas a gente consegue resolver rápido. E agora, uma terceira frente da rodada, é investir bastante, naturalmente, em IA, para que a gente tenha uma missão em IA, não é aplica IA aí para sei lá, por aplicar. A ideia é que a gente traga proatividade para o negócio. Então, eu quero que agentes de IA consigam prever que tal pedido vai atrasar porque tal e tal métrica, essa combinação de métrica normalmente dá zebra. Então, a ideia é que a gente consiga cada vez mais gerenciar mais pedidos com a quantidade reduzida de pessoas ou equilibrada de pessoas, para que a gente não precise estourar o cano de gente ali e contratar. Você não consegue olhar 40 métricas, mas a IA consegue e tal, né? Exatamente, mas assim, a gente hoje conseguiu achar ali talvez umas 10 métricas globais, né, tanto de vendas até finanças, né, inadimplência e tudo mais, operação e tudo mais, de uma forma mais efetiva. Mas IA vai fazer... a gente cava, isso foi até a gente discutindo como é que a gente ia usar IA. As primeiras formas que a gente vai usar, a gente tem hoje um gerente de conta por cliente, né? E a ideia é que a gente tenha um gerente de conta por pedido. Não um para um, mas é um por cliente. Por carteira. Cada cliente tem um. Mas a ideia agora que com o agente de IA, e a gente está para lançar esse produto agora, é que exista um gerente de conta por pedido. Porque aí, assim, cada pedido às vezes gera 100 logs, né? De, o SAP deu timeout, a receita não sei o quê, a transportadora X não coletou e tudo mais. Aí você vê isso um dia depois num dash, que a métrica, né, foi para baixo. Só que aí já aconteceu. A experiência já foi ferida e aí chegou uma reclamação, chegou um ticket e tudo mais. Então, a ideia é que com o agente de IA, a gente consiga entender, opa, esse timeout aqui dá para resolver, toma uma ação, faz isso. Então, a ideia é que a gente consiga ser proativo e que essas métricas sejam monitoradas muito mais em tempo real do que mais de forma reativa. Então, acho que isso é um pouco do... Pô, que maneiro, cara. Um uso muito objetivo, assim, de Exato. tudo que vocês estão fazendo hoje, né, cara? Cara, olhando assim, você gerencia várias áreas hoje, assim, cara, qual que você sente foi a que você mais evoluiu nesses 5 anos, assim? Eu acho que foi essa área de operações mesmo, porque eu sempre fui da área comercial e da parte financeira também. Então, assim, eu olhava muito P&L, então não sou especialista, mas tive empresa, né, lá atrás, que era fluxo de caixa tinha que ser saudável, era dinheiro meio que meu, né, maior parte meu. Então, nessa parte ali eu até conseguia ir bem. Mas rodar uma operação, reloginho ali, com múltiplos players, múltiplas integrações, múltiplos clientes, múltiplos SKUs e tudo mais,
era muito complexo. Eu não sabia gerenciar isso, né? E a gente sabia pouco também ali dentro, né? Então, eu olhava muita métrica, olhava tudo, não olhava nada, não conseguia tomar atitude. Então, hoje, depois de um tempo, assim, eu consegui ter um pouco mais de controle operacional, né, através de gestão e não naquele, porque eu ficava maluco, né? Pô, bateu tal métrica, caiu, eu ia para aquela métrica, olhava para o lado, a outra métrica estava pior e eu não sabia para onde eu olhava, então, e na escala, você crescendo 8 vezes, 4 vezes no ano, não era algo que eu era muito familiarizado. Hoje eu consigo ter mais, acho que eu evoluí mais nesse ponto, assim. Pô, Naturalmente o maneiro. time vai me ajudando, né? Então, E qual que você acha que você é a tua pior hoje, cara? minha pior, É, que você talvez quer melhorar. pô, bicho, talvez eu diria que é a minha melhor e minha pior, assim, né? Porque eu sempre fui da parte de cliente ali, né? De venda e relacionamento com o cliente. Então eu me considero um cara bom nisso. Mas ao mesmo tempo, qualquer problema me deixa muito. Com o cliente me deixa muito ferido ali. Então eu acho que eu preciso. E aí isso me deixa mal, eu vou querer resolver, eu quero ligar para o cliente, aí quando eu vejo tem 20 clientes com o meu telefone reclamando, então eu acho que eu preciso deixar um. E aí eu quero. E a parte do cliente, para mim, é a principal. Então eu quero manter o relacionamento com o cliente. Então, assim, da mesma forma que eu acho que eu faço bem, eu tenho esse lado negativo que é fazer mal, que é tentar resolver tudo e estar em todos os lugares ao mesmo tempo com essa parte do cliente. Porque eu acho que é importante. Então o cliente ele mexe muito comigo se eu tiver com algum problema acontecendo. Então eu acho que eu preciso encontrar um ponto de equilíbrio ali para que Mas eu. você é ruim pra ser bom pro negócio, né? Mas às vezes eu posso tomar atitudes ali ou decisões que não são as mais saudáveis, assim, sei lá, dar um desconto porque aconteceu tal coisa, mas é normal, e aí só que eu quero contrapor, enfim. Tem vários pontos ali que podem não ser tão produtivos se eu tiver super engajado ali com os clientes. Então, acho que esse é um pouco, hoje, uma fortaleza barra uma fraqueza que eu tenho. E, cara, eu imagino que, assim, quando você era mais novo, meio que, pô, a coisa que você fazia muito bem é que você conseguia entender muito bem a situação ali do cara da máquina, né? E ver, pô, montar uma venda muito personalizada e tal. E aí, pô, depois de fazendo na tua primeira startup ali, cara, pô, você conseguia fazer muito negócio, ligar pra galera e tal. Mas, pô, depois dessa jornada de operações e, cara, gerir um monte de gente, crescer um negócio, o que que você sente que hoje é o teu superpoder, assim, na estoca, tal? A coisa que você faz que faz com que você seja muito importante no negócio? Bicho, eu acho que eu consegui ter um entendimento. Eu acho que se eu tivesse uma empresa muito puro tech, assim, puramente tech, talvez eu B2C, assim, puro tech não seria minha fortaleza. Hoje, onde eu mando muito bem modéstia à parte ali, estou evoluindo, mas acho que é misturar tecnologia com algo físico e no B2B. Então eu consigo entender, fazer boas leituras para onde o mercado está indo, entender. Eu gosto de falar com clientes, então eu acho que fazer uma leitura, sintetizar uma dor, entender onde que o problema está, para que a gente eu passe para o time de produto e o time de produto efetivamente destrinche uma solução. Eu acho que isso é muito bom. Então, eu gosto muito. Eu fico à vontade quando eu misturo tecnologia com algo palpável que eu consiga entrevistar as pessoas, entender a dor. E B2B é algo que eu consigo falar com uma pessoa, um decisor, ou falar com uma ou duas pessoas e entender boa parte do negócio. Diferente de B2C, que é muito mais métrica, muito mais teste A/B e muito mais, assim, talvez algo mais científico. Eu acho que sou muito mais do tete a tete, entrevista, entendendo dor. Então talvez esse seja meu... Pô, conseguir identificar boas oportunidades e coordenar as Exato. pessoas e a estratégia para conseguir acionar em cima disso. Exato. E velocidade, né? Assim, tomada de decisão rápida sem gastar muito, ficar lambendo o produto e ficar lambendo a solução. Bicho, bota no mercado, interage, itera e vamos evoluindo em cima disso, né? Então acho que é... Pô, muito legal, cara. Uma outra que eu queria fazer para você, cara, um pouquinho da cultura da empresa, assim. O que que você sente que você fez na empresa de cultura que traz bons resultados e tal? Bicho, acho que a coisa mais... É clichê, mas talvez a mais óbvia, mas é uma turma muito fazedora ali, né? Então, executora. Então, por mais que a gente tenha um executivo mais sênior de mercado, a gente fala, meu irmão, você vai botar a mão na massa, você vai, se precisar pegar um avião e abrir um galpão em Rondônia, pô, Rondônia, igual você. você vai ter que fazer. Então, assim, a gente quer tirar um pouco essa
essa ideia de que agora eu vou ser mais gestor só de pessoas. Pô, a gente investe muito nisso, a gente quer cultura de entender ali de one-on-one, para entender que a energia da turma e tudo mais, entender as dores e as aspirações, os estresses da galera, mas essa é uma parte do trabalho, a outra parte é executora. Então, eu acho que eu vou dar um exemplo, assim, eu trouxe uma pessoa uma vez que eu falei, e não está com a gente mais, mas eu falei, ó, abre o galpão do Espírito Santo. Essa pessoa me pediu playbook, falou como é que faz, e, bicho, não tem, velho. Eu quero que você abra o galpão, você sabe qual é o nosso modelo de negócio, aqui é o nosso contrato, eu espero que, e era um diretor, né, eu espero que você faça essa abertura. E é um cara super bom, assim, mas ele não se adaptou a essa cultura de fazer. Então, é uma turma de cabeça estratégica, de resolução de problema, mas ao mesmo tempo uma turma executora. Como que você filtra isso no processo seletivo? É muito difícil. Assim, eu falo muito exemplo, dou muita situação ali que está do dia a dia, falo do calor, falo que às vezes a gente precisa numa Black Friday pegar o carro e ir para Extrema, resolver um problema sábado, meia-noite. Às vezes isso dá um choque de realidade na pessoa, a pessoa fala, não é para mim. Às vezes a pessoa fala que tô ok com isso e a gente percebe dali a 2, 3 meses que não é muito aquele... Mas assim, não é tão óbvio de fazer isso. Só que a gente tem uma forma de entrevistar na Estoca que, a partir do momento que ela passa da primeira ou segunda entrevista ali, tem uma terceira que a gente fala, ó, a realidade é essa. Anti-entrevista eu chamo isso daí. Exato, é uma anti-entrevista. Acho que muita gente faz isso, né? Mas a gente dá exemplos, a gente fala, ó, isso aqui aconteceu com essa cadeira, você estaria disposto a fazer isso? E aí a gente vai esperar isso de você. Naturalmente, não é um ambiente que é perene, né? Isso às vezes acontece em qualquer empresa, mas se acontecer, é o que a gente espera de você. E outra, não tem nenhuma empresa tão estável, tão estabilizada, né, em níveis ali de processos no lugar, de tudo muito bonitinho, você está crescendo 2, 3 vezes por ano. Ainda mais na escala que a gente está. Então, algum nível de improvisação, né, e execução com gut feeling ali, você vai ter que ter, né, com instinto, né? Então, a gente não espera a pessoa que é muito boa. Esses dias eu vi, alguém postou, não sei aonde, eu vi Obama, o presidente, falar, pô, o mundo está cheio de pessoas brilhantes que conseguem identificar os problemas e achar razão para tudo na linha. Mas tem pouca gente que consegue fazer um pouco disso e executar e resolver o problema. Sim. Então, é muita gente que fala, identifica o problema, resolve aí. Essa cultura não funciona na história. O termo que a galera usa nesse daí é aquele negócio de agency, já viu ou não? Já vi, Você tem muita agency. Eu tenho até um livro de Reid Hoffman, né, que fala super agency, né? Que é muito isso, né? Tipo, pô, você ir lá e fazer e, tipo, pô, sair da ideia e fazer acontecer, né? Exato. E, cara, o que é alguma coisa de gestão, que talvez um conselho tradicional que você não faz ou que você Que eu não faço, meio velho. contra, assim, e tal, que você faz Bicho, diferente? Eu acho que eu procuro não ir muito seduzido pelo falando de contratação, né, talvez, não sei se eu misturei com gestão, mas eu não sou muito... Eu era muito seduzido por selos ali, né, a pessoa passou por empresa XYZ, vai mandar muito bem, a pessoa que era diretora não sei aonde e tal, ela vinha muito com preço de ouro ali, né, e com não preço, né, de financeiro, mas assim, com muita expectativa. Então, a gente tentou seniorizar o time em algum momento ali do Series A, e a gente perdeu um pouco da velocidade, desse espírito ali, e a gente hoje valoriza muito mais a turma de casa ali, né? Então, Talento mesmo, talento assim. mesmo. E a gente viu que a turma, mesmo assim, não júnior, porque não é uma turma júnior, mas a turma mais nova ali, ou que vive, não de idade, mas assim, às vezes que viveu a empresa, não só porque é mais nova, mas que viveu a empresa há muito tempo ali. Essa turma costuma mandar muito bem com autonomia e com a confiança ali que a gente dá. Então, a gente hoje aposta mais na turma de casa para fazer grandes desafios. Não aquele playbook mais assim, vamos trazer uma pessoa de mercado que sabe fazer isso. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo que essa pessoa foi brilhante e tem um puta de um currículo aí naquele assunto, mas a pessoa viveu uma outra época, uma outra empresa, outra situação. Às vezes, nesse momento, o tempo dela já passou. Às vezes, ela não vai mandar tão bem, está num outro estado de vida, já está construindo outra coisa. Então, você precisa
achar essas pessoas que vão ser essas novas referências no futuro, né, para aquele negócio. Então, esse é um grande ponto que a gente aposta hoje, assim. Eu prefiro trazer gente, apostar na turma de casa do que trazer gente de fora. A gente, naturalmente, traz gente de fora. Mas você traz tipo, bastante gente júnior hoje, mais pleno, sênior, como que é? Hoje a gente não traz tanta gente júnior, a gente prefere trazer a turma mais... mas, assim, não é um head, uma diretora de mercado muito, né, fantástica ali. A gente prefere que essa turma ali que veio pleno, sênior, vire essa... Naturalmente, se não tiver dentro de casa, a gente vai ser consciente e vai trazer. Mas sempre é um risco, né? Porque você está trazendo uma diretora, né, alguém mais forte ali, com uma autonomia e com um impacto muito grande. Então, você vai passar 3 meses para medir, às vezes não é muito tempo, aí você dá mais uma... Também não impressionou, mas também não Foi trouxe muita horrível, coisa. né? Aí você vai dar mais 3, no final passou um ano e fala, putz, andamos de lado, não era isso. E às vezes com uma pessoa com mais gás ali para começar, para construir, né, que quer mostrar, fazer seu nome ali, essa pessoa pode trazer um impacto bem mais positivo. Oi, você que estudou mais numa Unibosta assim, cara, você tem menos preconceito de universidade quando você vai contratar ou não? Velho, eu tenho menos preconceito. A primeira foi uma Unibosta mesmo, a segunda já foi uma melhor, chama Universidade de Salvador, era até uma referência lá, mas não é uma federal, então eu não fui esse cara. Até porque eu precisava... Pô, tu nem fez pré-vestibular, não fez, tipo, você não estudou pro vestibular, não dava Não, pra você não ter ido estudei, bem. mas assim, velho, esse é um ponto interessante, porque eu cheguei lá na Uber e o cara... Aí tinha uma turma lá que era boa pra cacete, mas tinha uma turma mais snob. Ah, formei não sei aonde, Harvard, fiz não sei o quê. Eu levo pro lado e falei, você tá no mesmo lugar que eu, velho. Então, tipo, eu acho que isso é um ponto ali que... Eu tinha preconceito, às vezes, comigo mesmo. Eu falei, porra, será que eu vou conseguir com essa faculdade, com esse, pô, empresa de construção, vou entrar no mundo tech? Acabei que eu vim eu vim na estrada de barro e tô no mesmo lugar, às vezes, do cara que veio na estrada de asfalto ali, que tem mais selo e tudo mais. Então, eu tenho menos preconceito hoje com universidade. Mano, tipo assim, eu fiz federal e tal, mano, mas eu tenho muito preconceito com faculdade. Eu só contrato do ITA e foda-se, tá ligado? Tipo Não, assim, mas mano, aí tudo bem, bicho. Aí tipo os assim, caras cara, do Ita são diferentes, tem né? tanta coisa que pode dar errado, tá ligado? Essa aqui eu vou otimizar, foda-se, tá ligado? Não, aí você tá falando de outro nível ali. O Ita realmente, bicho. Com certeza o funil foi muito alto ali pra... Mas assim, tirando essa parte aqui, velho, que eu acho realmente que tem gente muito boa, assim, que... Em tudo que é canto, cara, tudo isso que é canta, verdade. e que não conseguiu... E que, assim, às vezes faculdade, assim, um modelo mais tradicional não era mais para essa pessoa. Por exemplo, eu fiz uma faculdade, bicho, que hoje sou engenheiro, mas, bicho, eu tava trabalhando, eu tava tentando montar empresa, eu tava fazendo bonde de frete, tava fazendo alugar logo, site max. Então eu não tava focado naquilo, eu tava ali querendo um diploma, porque meu pai e minha mãe falaram, bicho, forma aí, vamos nessa. Mas hoje talvez eu fosse um dropout da faculdade de Unibosta mesmo ali para empreender. Não faz o menor sentido na sua história você terminar essa Zero. faculdade aí, cara. Mas assim, eu tava ali no mercado, então assim, foi uma foi uma época importante ali, até por saber que, bicho, isso não agregou muita coisa. Tem muita gente boa, velho, que formou nessa faculdade ali. Contratou alguém da tua faculdade até hoje? Velho, teve um cara que não quis vir. É. Mas, pô, teve se não me engano, na época do Aluga Logo, o CEO da Cosan, tipo, puta empresa, formada em Harvard, veio dessa faculdade. Então tem uma turma que não era... Essa não era uma Unibosta, assim, a Unibosta era a minha primeira. Essa era uma série B ali, não era uma série C. Mas não era também uma grande referência. É tipo uma PUC de Salvador, assim. Exatamente, era tipo uma PUC de Salvador. Sim. Gente boa, assim, faculdade legal. A primeira foi realmente Piorzinha. a série C ali. Pô, animal, cara. Acho que bateu nosso tempo aqui, velho. Mas eu adorei tua história, cara. Muito Irmão, obrigado por vir. Parabéns por todos os méritos aí. Feliz demais de meter uma graninha no bolso aí também. Paga a cerveja na próxima. Valeu, bro. Vamos nessa, valeu pelo convite, velho. Dale.